O sol da manhã de quinta-feira entrava pelas imensas janelas da mansão dos Almeida, fatiando a penumbra da sala de estar em longas listras douradas. As partículas de pó, invisíveis a maior parte do tempo, dançavam como pequenas fadas nesses feixes de luz, uma coreografia silenciosa que só Lívia parecia notar. Para ela, o silêncio daquela casa era uma entidade própria. Não era um silêncio de paz, mas um silêncio pesado, denso, preenchido pelo eco de conversas que ela nunca ouvia e pela presença de pessoas que mal via. Lívia, aos 24 anos, já se acostumara a ser parte da mobília. Seus movimentos eram ensaiados, eficientes e, acima de tudo, discretos. Com um pano macio em uma mão e um borrifador de lustramóveis na outra, ela deslizava pelos contornos dos móveis de mogno maciço, cujo brilho refletia uma versão distorcida de si mesma. Uma jovem de feições simples, cabelos presos num coque apertado e um uniforme impecavelmente passado que a tornava anônima. O trabalho pagava bem, melhor do que qualquer outra coisa que conseguiria com seu ensino médio incompleto. O dinheiro era essencial para ajudar a mãe no interior, para pagar os remédios do irmão mais novo. Por isso, Lívia aprendera a arte de não ver, não ouvir e, principalmente, não existir. Ela era apenas as mãos que limpavam, o vulto que passava. A sala principal era a sua tarefa mais demorada. Era um cômodo vasto, com um pé direito que se perdia na escuridão do teto de madeira trabalhada. Uma lareira de mármore, grande o suficiente para assar um boi inteiro, dominava uma parede, enquanto a oposta era coberta por uma estante que ia do chão ao teto, abarrotada de livros com lombadas de couro, que ela nunca teria permissão para abrir. O cheiro era uma mistura de cera de carnaúba, couro antigo e o perfume sutil de lírios frescos, trocados a cada 2 dias por ordem da senhora Almeida. Naquela manhã, a casa estava mais quieta que o normal. O patrão, senhor Ricardo Almeida, um homem de ombros largos e voz de trovão, estava em seu escritório, uma sala adjacente cuja porta de carvalho estava quase sempre fechada. Lívia sabia que ele estava recebendo visitas, 2 homens de terno escuro que chegaram em um carro sem placa e entraram sem se anunciar na portaria. Ela os viu de relance quando foi buscar um novo saco para o aspirador. Eles não olharam para ela, seus olhos focados apenas na direção do escritório do patrão. Ela cantarolava uma melodia antiga em sua mente, um truque para fazer o tempo passar mais rápido, enquanto espanava o último conjunto de porta-retratos na mesa de centro. Eram fotos do filho do casal, Caio. Um garoto de 10 anos, com cabelos loiros rebeldes e um sorriso que mostrava a falta de um dente da frente. Nas fotos ele estava sempre feliz, montado em um pônei, abraçado a um Golden Retriever, coberto de areia na praia. Lívia sentia uma pontada de carinho pelo menino. Ele era a única fonte de som e vida naquela casa mausoléu. Às vezes, ele a seguia, fazendo perguntas intermináveis sobre os produtos de limpeza ou contando histórias mirabolantes sobre seus bonecos. Ela sempre respondia com um sorriso paciente, mesmo sabendo que deveria manter a distância. Foi então, enquanto se agachava para alinhar os livros na prateleira inferior da mesa de centro, que ela ouviu. No início, era apenas um murmúrio, um zumbido grave que se infiltrava pelo silêncio. Poderia ser a televisão em algum outro cômodo, ou o sistema de ar-condicionado central. Ela continuou seu trabalho, passando o pano na base de um pesado abajur de bronze. Mas o som persistiu, ganhando um pouco mais de clareza. Eram vozes. Vinham da direção do escritório do Sr. Almeida. A porta, que ela sempre via hermeticamente fechada, estava hoje com uma fresta mínima, um vão escuro de não mais que 2 centímetros. Lívia parou. Seu corpo inteiro ficou rígido. Não era da sua conta. A primeira regra para sobreviver ali era: cuide da sua vida. Abaixe a cabeça, faça seu trabalho, vá para casa. Ela tentou se forçar a retomar o movimento, a ignorar os sons, a se concentrar no brilho que estava tirando da madeira. Mas as palavras, embora abafadas, começaram a se formar em sua mente. O plano é infalível, Ricardo. Sem pontas soltas. A voz era áspera, como cascalho sendo arrastado. Eu sei, mas os riscos... Essa era a voz do Sr. Almeida. Soava tensa, mais aguda que o normal. Riscos existem para serem gerenciados. O seguro cobre tudo. Será uma tragédia. Todos sentirão pena do pobre pai enlutado. Sua posição nos negócios se solidificará. O coração de Lívia começou a bater mais forte, um tambor descompassado em seu peito. Do que eles estavam falando? Um acidente? Um golpe no seguro? Ela não queria saber. Era perigoso saber.
Ela se levantou devagar, planejando ir para a cozinha, para o mais longe possível daquela porta. Foi quando a terceira voz, mais fria e cortante que as outras, pronunciou a frase que congelou o sangue em suas veias. Não se preocupe com os detalhes. Apenas garanta que o garoto esteja no lugar combinado, na hora combinada. O resto é conosco. Ele nunca vai escapar vivo. O mundo de Lívia parou. O pano de limpeza escorregou de seus dedos e caiu no tapete persa com um baque surdo, o único som no universo particular de terror que se formara ao seu redor. Ele nunca vai escapar vivo. As palavras ecoaram em sua cabeça, não como um sussurro, mas como um grito. O garoto. Não podia ser. Tinha que ser um mal-entendido. Talvez estivessem falando de um filme, de um livro. Pessoas ricas tinham passatempos estranhos. Mas o tom não era de ficção. Era o tom de uma sentença de morte. Um nó de gelo se formou em seu estômago. O garoto. Caio. O menino do sorriso sem dente. As fotos na mesa de centro pareciam zombar dela. Pequenas janelas para uma vida que estava prestes a ser brutalmente apagada. A atmosfera da sala, antes serena e banhada pelo sol, de repente pareceu rarefeita, carregada de uma eletricidade maligna. Cada sombra nos cantos parecia mais longa, mais escura, como se abrigasse segredos terríveis. Sua primeira reação foi o pânico puro. Ela precisava fugir, sair dali, esquecer o que ouviu. Se eles soubessem que ela escutou, o que fariam com uma simples empregada doméstica? Ela era descartável, uma ponta solta. O medo a paralisou, pregando seus pés no chão. Mas então, a imagem de Caio invadiu sua mente. Caio rindo enquanto tentava ajudá-la a carregar o balde, derramando água por todo o corredor da cozinha. Caio mostrando a ela, com um orgulho imenso, um desenho torto de um dinossauro que ele havia feito na escola. Ele era apenas uma criança inocente, cuja própria vida estava sendo negociada a portas fechadas por seu pai. O conflito a rasgou por dentro. Fugir e sobreviver? Ou ficar e o quê? O que ela poderia fazer? Era a sua palavra contra a de um dos homens mais poderosos da cidade. Eles a esmagariam como um inseto. Diriam que ela era louca, uma mentirosa em busca de dinheiro. Perderia não apenas o emprego, mas talvez a liberdade, ou a própria vida. Seus olhos se fixaram na fresta da porta. O medo ainda estava lá, um animal selvagem arranhando suas entranhas. Mas algo mais começou a crescer por baixo dele. Uma faísca de indignação, de fúria protetora. Ela não podia simplesmente virar as costas. Não podia deixar uma criança morrer. Com uma respiração trêmula que ela tentou engolir, Lívia tomou a decisão que mudaria tudo. Ela não iria para a cozinha. Ela não fugiria. Lentamente, pé ante pé, com o coração martelando contra as costelas tão forte que tinha certeza de que os homens na outra sala podiam ouvi-lo, ela começou a se mover. Não para longe, mas para perto. Cada passo era uma agonia. O tapete persa abafava o som de seus sapatos, mas o assoalho antigo sob ele protestava com rangidos minúsculos, que para ela soavam como trovões. Ela se encolheu, o corpo tenso, pronta para se jogar no chão e fingir estar limpando o rodapé se a porta se abrisse. Mas nada aconteceu. A conversa continuava, as vozes ainda abafadas, mas agora ela estava perto o suficiente para tentar decifrar mais. Pressionando o corpo contra a parede fria ao lado da porta, ela inclinou a cabeça, transformando-se em nada mais que um ouvido. O motorista já foi instruído, dizia a voz áspera. Ele sabe o trecho da estrada. Uma curva fechada, sem acostamento. O carro vai cair na ribanceira. Uma falha nos freios. Trágico, mas acontece todos os dias. E quanto a babá? Perguntou o Sr. Almeida. Sua voz era fraca, a de um homem tentando se convencer de algo terrível. Ela não será um problema. Um sedativo leve no suco do garoto antes de saírem. Ele vai dormir o caminho todo. Ela vai se machucar no acidente, talvez quebrar um braço, o que tornará tudo mais crível. Ela não verá nada, não se lembrará de nada. Lívia sentiu náuseas. Eles tinham planejado cada detalhe. A frieza era monstruosa. Era uma execução disfarçada de acidente. De repente, ela ouviu o som de uma cadeira se arrastando dentro da sala. Passos. Eles estavam se movendo em direção à porta. O pânico a engolfou. Não havia tempo para recuar de forma discreta. Em um instante, ela se jogou para o lado, pegando o pano do chão e mergulhando em direção à base de uma imensa samambaia que ficava num vaso de cerâmica a alguns metros dali. Ela esfregou a base do vaso com uma fúria desesperada, o rosto baixo, o cabelo caindo sobre os olhos, tentando regular sua respiração ofegante.
A porta do escritório se abriu com um clique alto. Lívia não ousou olhar para cima. Ela se concentrou no vaso, no cheiro de terra úmida, no movimento circular de sua mão. Pela sua visão periférica, ela viu 3 pares de sapatos caros e bem engraxados parando por um momento. Um silêncio que durou uma eternidade. Eles a tinham visto? Suspeitavam de algo? Então está tudo acertado, disse o Sr. Almeida, sua voz agora mais firme, como se estivesse fechando um negócio qualquer. Tudo acertado, respondeu a voz fria. Lembre-se, Ricardo. É pelo bem maior da empresa. Um sacrifício necessário. Os sapatos começaram a se mover novamente, atravessando o salão em direção à porta de entrada. Lívia permaneceu imóvel, uma estátua de terror, até ouvir o som pesado da porta da frente se fechando. Ela esperou mais 1 minuto, depois outro. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Estava envenenado. Lentamente, ela se ergueu, as pernas trêmulas como gelatina. Apoiou-se na parede para não cair. Sua mente era um turbilhão. A estrada, o motorista, a babá, o sedativo. E Caio, dormindo, direto para a morte. Precisando de ar, ela cambaleou até as portas de vidro que davam para o Jardim dos Fundos. Empurrou uma delas e o ar fresco e perfumado das rosas a atingiu, mas não trouxe alívio. E foi lá que ela o viu. Caio estava no meio do gramado verdejante, sozinho. Ele não brincava, apenas estava sentado de pernas cruzadas, cutucando um formigueiro com um graveto, completamente absorto em seu pequeno mundo. O sol da manhã iluminava seus cabelos loiros, criando uma auréola dourada em volta de sua cabeça. Ele usava uma camiseta vermelha, uma mancha de cor vibrante contra a imensidão verde do jardim. Ele riu baixinho de algo que só ele via. Um som puro e inocente que cortou o coração de Lívia como uma faca. Aquele menino, com toda a sua vida pela frente, não tinha a menor ideia de que sua existência havia se tornado um sacrifício necessário. A inocência dele era tão gritante, tão frágil diante da monstruosidade que ela acabara de testemunhar. O conflito voltou a atacá-la com força total. Ligar para a polícia? O que ela diria? Ouvi meu patrão planejar a morte do filho? Quem acreditaria nela? O Sr. Almeida tinha os melhores advogados, contatos por toda a cidade. Ela seria desacreditada, processada, talvez até presa por calúnia. E se ela falhasse? Se alertasse as pessoas erradas e o plano simplesmente mudasse de data e hora? A vida de Caio continuaria em perigo e ela teria se exposto. Seu olhar varreu o perímetro da propriedade, as altas sebes, os muros de pedra. Sentia-se presa, impotente. Foi quando seus olhos captaram um movimento perto do portão de serviço. Era um dos homens que estava no escritório. O mais baixo, de rosto pálido e olhos pequenos e inquietos. Ele fingia falar ao celular, caminhando de um lado para o outro, mas seus olhos não estavam no aparelho. Eles estavam fixos, de forma disfarçada, mas inconfundível, em Caio. Ele estava observando o menino. Cronometrando suas rotinas? Mapeando seus movimentos? A ameaça deixou de ser uma conversa abafada atrás de uma porta. Ela agora tinha um rosto. Era real, estava ali, a menos de 50 metros do garoto. A sombra do perigo se estendia pelo gramado ensolarado, uma mancha invisível que ameaçava engolir a pequena figura de camisa vermelha. Lívia recuou da porta de vidro, o corpo escondido pela cortina. Ela observou o predador e a presa, o contraste brutal entre a escuridão do plano e a luz da inocência de Caio. Naquele momento, todas as suas dúvidas, todo o seu medo paralisante, se cristalizaram em uma única e aterradora certeza. Não se tratava mais de se ela deveria ou não fazer alguma coisa. A pergunta havia mudado. O que ela faria? E como, em nome de Deus, ela salvaria a vida daquele menino? A cortina de linho cru era uma barreira frágil, quase inexistente, entre a segurança precária da sala e a ameaça que caminhava sob o sol. Escondida atrás dela, Lívia sentia cada batida do seu coração como um golpe de marreta contra as costelas. Seu corpo todo era um único nervo exposto, vibrando com uma mistura de pânico e adrenalina. Lá fora, no palco verdejante do jardim, a peça macabra continuava. De um lado, Caio, o alvo, de costas para o perigo, cantarolando uma melodia desafinada enquanto seu graveto ditava o destino de um exército de formigas. Do outro, o caçador, o homem de olhos pequenos e inquietos, circulando como um lobo que testa as cercas de um aprisco. A mente de Lívia corria em círculos desesperados, procurando uma saída, uma solução, um adulto em quem pudesse confiar. A primeira opção, a mais lógica, era também a mais impossível: contar ao Sr. Almeida.
Ela repassou a cena em sua cabeça. Ela, a empregada, interrompendo o poderoso patrão, gaguejando sobre uma conversa que não deveria ter ouvido. A reação dele seria imediata e previsível. A fúria tomaria conta de suas feições. Ele a acusaria de loucura, de invenção. Você está insinuando o quê? Que eu... Ele gritaria, a voz de trovão fazendo as paredes tremerem. E o pior, ele não era apenas uma testemunha, ele era um cúmplice. Contar a ele seria o mesmo que entregar a Caio diretamente nas mãos de seus executores. A ideia foi descartada com um calafrio. E a senhora Almeida? Dona Estela vivia em um mundo à parte. Uma névoa de comprimidos e chás calmantes que a mantinham distante da realidade dura daquela casa. Era uma figura fantasmagórica, de uma beleza triste e desbotada, que flutuava pelos corredores e raramente dirigia a palavra a alguém. Contar a ela? Lívia imaginou os olhos vagos da patroa tentando focar em seu rosto, a dificuldade em processar a urgência, o horror. Na melhor das hipóteses, ela não acreditaria. Na pior, entraria em pânico e correria para o marido, selando o destino do filho e o de Lívia junto. Outro beco sem saída. A polícia. O pensamento surgiu e se desfez quase que instantaneamente. O que ela tinha? A palavra de uma empregada doméstica contra a de Ricardo Almeida, um pilar da comunidade empresarial, um homem cuja foto aparecia em colunas sociais e cadernos de economia. Eu ouvi uma conversa, seu policial. Eles disseram que o menino não vai escapar vivo. Soava como o roteiro de uma novela barata. Eles a ouviriam com ceticismo, talvez até com pena. Fariam um registro, prometeriam averiguar. Uma ligação seria feita para a mansão. Senhor Almeida, recebemos uma denúncia um tanto peculiar. O alarme soaria para os conspiradores. Eles negariam tudo. E o plano, que agora ela conhecia, seria alterado, tornando-se algo que ela não poderia prever ou impedir. Eles a destruiriam por precaução. Perder o emprego seria o menor de seus problemas. A verdade a atingiu com a força de um soco no estômago. Ela estava sozinha. Ninguém viria para ajudar. Não havia cavalaria. Era ela, e apenas ela, entre aquele menino inocente e os monstros que queriam apagá-lo do mundo. A responsabilidade era um peso esmagador, ameaçando afundá-la no chão. Lá fora, o homem terminou sua falsa ligação. Guardou o celular no bolso do paletó e começou a caminhar, não de volta para o carro, mas ao longo da sebe que separava o jardim principal de uma área de serviço. Seu ritmo era casual, estudado, mas sua trajetória o aproximava cada vez mais de Caio. Lívia prendeu a respiração. A alguns metros do menino, o homem se atrapalhou, e um molho de chaves caiu de seu bolso, espalhando-se pela grama. Droga, ele murmurou, alto o suficiente para ser um som plausível. Ele se agachou para recolher as chaves, mas o fez de forma lenta, deliberada. E enquanto suas mãos catavam o metal no chão, seus olhos pequenos e calculistas não se desgrudaram de Caio. Não era um olhar humano. Era o olhar de um taxidermista avaliando um espécime. Ele media a distância, a compleição física do garoto, sua falta de atenção ao redor. Era uma análise de vulnerabilidade. Aquele gesto simples, a queda das chaves, foi o que quebrou a paralisia de Lívia. O perigo não era mais uma conversa abstrata sobre um futuro acidente de carro. O perigo estava ali, a poucos metros, agachado na grama, olhando para Caio com olhos de morte. O homem poderia se levantar, caminhar até o menino e levá-lo embora antes que alguém pudesse reagir. O plano do acidente poderia ser apenas um de vários. A urgência explodiu dentro dela. Ela não podia mais esperar. Não podia mais se esconder e pensar. Precisava agir. Agora. A primeira e mais crucial tarefa era tirar Caio daquele jardim. Tirar o alvo da mira do atirador. Mas como? Correr para fora, gritando, só confirmaria as suspeitas do homem e criaria um pânico que ela não poderia controlar. Ela precisava de uma desculpa, uma isca. Precisava ser a empregada invisível, realizando uma tarefa mundana. Lívia recuou da cortina. Fechou os olhos por um segundo e respirou fundo, forçando o ar para dentro dos pulmões que pareciam ter encolhido. Abriu os olhos novamente. O pavor ainda ali, mas agora revestido por uma camada fina e frágil de determinação. Alisou o avental do uniforme com as mãos suadas, empurrou uma mecha de cabelo solta de volta para o coque e compôs o rosto na máscara de serenidade servil que usava todos os dias. Por dentro, ela era um animal encurralado. Por fora, era apenas a empregada indo chamar o menino. Com um movimento suave, ela deslizou a porta de vidro, abrindo-a apenas o suficiente para passar.
O som, para ela, foi ensurdecedor, mas no jardim era apenas um ruído de fundo. Ela pisou na grama macia e quente, sentindo o sol em seus braços. Forçou-se a não olhar na direção do homem, mas sentia sua presença como um ponto frio em sua pele. Uma vigilância que a arrepiava. Cada passo era medido. Não rápido demais para não demonstrar pressa. Não lento demais para não parecer hesitante. Ela caminhava para o centro do seu maior medo. Caio! Ela chamou, a voz saindo surpreendentemente calma, com um tom de doçura ensaiada. O menino levantou a cabeça, os olhos azuis semicerrados contra a claridade. Um sorriso surgiu em seu rosto. Lívia, olha isso! Eu fiz uma ponte de folha para elas passarem por cima do rio de gravetos. Que incrível, meu bem! Disse ela, parando ao lado dele, posicionando seu corpo de forma a criar uma barreira visual, por mais ínfima que fosse, entre Caio e o homem perto da Sebe. Mas acho que já está bom de sol por hoje, não acha? Está ficando muito forte. Vamos entrar um pouco. Caio fez uma careta, o nariz se enrugando em protesto. Ah não, Lívia, agora não. Eu tô no meio de uma construção super importante. O sol não tá forte, não. Ele estava certo. O sol da manhã ainda era ameno. A desculpa era fraca, e ele percebeu. O pânico voltou a arranhar a garganta de Lívia. Ela precisava de algo melhor, rápido. Seus olhos correram para a casa e sua mente se agarrou à cozinha, ao cheiro reconfortante de comida. É que a Zoraide acabou de tirar do forno aquele seu bolo de chocolate preferido. Ela improvisou, a voz ainda mais melódica. Com aquela cobertura brilhante, cheia de granulado. Eu vim correndo te chamar para comer o primeiro pedaço, ainda quentinho, antes que todo mundo ataque. Os olhos de Caio se iluminaram. A isca era boa. A cozinheira, Zoraide, de fato fazia um bolo de chocolate lendário. Por um momento, Lívia pensou ter conseguido, mas a concentração do menino em seu projeto era mais forte. Sério, guarda um pedaço bem grande para mim? Com bastante cobertura? Eu só quero terminar o telhado da casa da Rainha Formiga. Prometo que é rápido. Não, Caio, tem que ser agora. Ela insistiu, a urgência vazando em seu tom. Ela se amaldiçoou por dentro. Calma. Precisava ter calma. Por quê? Ele perguntou, a desconfiança infantil surgindo em seu olhar. Lívia sentiu o olhar do homem neles. Ela não ousava virar, mas a sensação era inconfundível. Ele provavelmente estava de pé agora, observando a interação. Uma empregada insistindo demais para que a criança entrasse. Isso era suspeito? Ela precisava de um golpe de mestre. Algo irrecusável. Ela se agachou, ficando na altura dele, e baixou a voz para um sussurro conspiratório. Porque o bolo não é o motivo principal. É só um disfarce. Caio se inclinou para a frente, os olhos arregalados. Disfarce pra quê? Eu tenho um segredo para te contar, Lívia sussurrou, o coração aos saltos. Um segredo de verdade, do tipo ultra secreto. Mas as paredes têm ouvidos, e as plantas também. Ela piscou para ele, tentando parecer divertida, misteriosa. Só posso contar lá dentro. No seu quarto, que é a nossa fortaleza, e tem a ver com uma fase secreta no seu videogame novo. Foi como acionar um interruptor. Videogame. Fase secreta. Fortaleza. Eram as palavras mágicas. A construção no formigueiro foi instantaneamente esquecida. Uma fase secreta? Qual? Como você descobriu? Ele disparou, a voz cheia de excitação. Shhh, ela disse, colocando um dedo nos lábios. Segredos não podem ser gritados no jardim. Se eu contar aqui, a magia se quebra. Vamos. Ela se levantou e estendeu a mão para ele. Por um segundo interminável, ele hesitou, olhando da mão dela para seu projeto inacabado. Depois, com a decisão de uma criança que prioriza a magia sobre o mundano, ele pegou seu graveto e se levantou, colocando sua mão pequena e quente na dela. O contato físico foi uma descarga elétrica. Era real. Era a vida que ela segurava, a confiança que ela estava, de certa forma, traindo com uma mentira, mas por uma causa maior. Vamos, ele disse ansioso. A caminhada de volta para a casa foi a mais longa da vida de Lívia. Ela forçou seus pés a se moverem em um ritmo normal, enquanto cada instinto em seu corpo gritava para que ela corresse, para que arrastasse o menino e se trancasse em algum lugar seguro. Ela podia sentir o olhar do homem nas suas costas, uma pressão física, um peso. Ele estava analisando, julgando. Uma parte dela esperava ouvi-lo gritar, esperava sentir uma mão pesada em seu ombro. Mas nada aconteceu. Eles alcançaram a porta de vidro. Lívia a abriu, empurrou Caio gentilmente para dentro e entrou logo atrás,
fechando-a com um deslizar rápido. O clique da trava soando em seus ouvidos foi o som mais doce e seguro que ela já ouvira. Por um momento, ela se encostou na porta, as costas pressionadas contra o vidro frio, e fechou os olhos. Uma onda de alívio tão intensa a percorreu que suas pernas quase cederam. O ar dentro da sala parecia mais fácil de respirar. Eles estavam dentro. Ele estava seguro, pelo menos por enquanto. E então, uma voz aguda a trouxe de volta à realidade. Caio estava parado na sua frente, o graveto na mão, os olhos brilhando de expectativa. O segredo e o bolo! Você prometeu bolo também? Qual é a fase secreta, Lívia? Me conta! Lívia olhou para aquele rosto inocente e expectante. A primeira parte do seu plano improvisado havia funcionado. Mas agora, um novo desafio se erguia diante dela. Ela o havia trazido para dentro com uma promessa. Agora, precisava inventar um segredo convincente o suficiente para mantê-lo ali, para manter sua confiança, sem que ele percebesse o terror que a consumia. O perigo lá fora não havia desaparecido, e sua pequena mentira tinha acabado de enredá-la ainda mais profundamente na teia daquele plano mortal. As horas que se seguiram foram as mais longas da vida de Lívia. Depois de trancar a porta do jardim, ela se viu diante de um Caio impaciente, cujos olhos exigiam o segredo prometido. O cérebro dela, encharcado de pânico, trabalhou em alta velocidade. Com uma voz trêmula que ela disfarçou de excitação, ela inventou uma história elaborada sobre um código secreto que precisava ser inserido na tela de início do videogame dele. Uma sequência complexa de botões que ela fingiu ter visto um técnico usar uma vez. Segundo ela, o código abriria um mundo escondido, cheio de tesouros. A mentira, infantil e fantasiosa, foi o bote salva-vidas perfeito. Caio, completamente fisgado, correu para o seu quarto para tentar, garantindo a Lívia pelo menos 1 hora de paz e, mais importante, mantendo o menino em segurança dentro de casa. O resto de seu turno foi um borrão de ansiedade. Cada tarefa, antes automática, agora era executada com uma consciência aguda de tudo ao seu redor. Enquanto limpava o pó do corrimão da escadaria, ela observava os outros empregados com um novo e terrível filtro de suspeita. Zoraide, a cozinheira de rosto redondo e sorriso fácil, que sempre lhe guardava um pão de queijo, estaria seu sorriso escondendo algo? Jonas, o motorista, um homem quieto e taciturno que cuidava das plantas nas horas vagas, seria ele o motorista do qual falavam? Cada conversa abafada em outro cômodo, cada telefonema atendido às pressas, parecia uma peça da conspiração. Ela se sentia como uma espiã em território inimigo, onde cada rosto amigo poderia ser uma máscara. Quando seu dia de trabalho finalmente terminou, sair da mansão não trouxe alívio, apenas uma nova forma de tortura. O portão pesado se fechou atrás dela, mas a casa a seguiu. As vozes, o plano, a imagem de Caio brincando na grama. Tudo isso foi com ela para o pequeno apartamento que dividia com 2 outras garotas. Ela sentou-se em sua cama, o prato de comida intocado à sua frente. O barulho da televisão da sala, as risadas de suas colegas, tudo parecia vir de outro planeta. Ela estava isolada por um segredo tóxico. O sono era impossível. Cada vez que fechava os olhos, via o olhar calculista do homem no jardim, ouvia a frieza na frase: "Ele nunca vai escapar vivo." A informação que ela tinha era um fardo aterrorizante, mas era incompleta. Ela sabia o quê, mas não sabia o quando. Sem isso, qualquer tentativa de intervir seria um tiro no escuro. E se ela conseguisse tirar Caio da casa por um dia, e o plano fosse para o dia seguinte? Ela precisava saber mais. Foi então que a ideia, insana e perigosa, floresceu em sua mente, nascida do mais puro desespero. Ela precisava voltar. Voltar para a casa, à noite, quando as sombras poderiam ser suas aliadas. Era uma loucura. Se fosse pega, não haveria desculpa plausível. Seria demitida, acusada de roubo, talvez algo muito pior. Mas a alternativa, deitar-se e não fazer nada enquanto o relógio avançava para a morte de um menino, era impensável. A Lívia que existia antes daquela manhã, a garota que só queria passar despercebida, havia morrido junto com o silêncio da sala de estar. Em seu lugar, havia uma mulher apavorada, mas movida por uma determinação feroz. Esperou até depois da meia-noite. Vestida com roupas escuras, o coração batendo como um pássaro preso na garganta, ela refez o caminho até a mansão. As ruas estavam silenciosas, e a própria mansão parecia uma fera adormecida, suas janelas escuras como olhos fechados. Ela não foi pela entrada principal.
Deu a volta pelo muro alto até um pequeno portão de serviço nos fundos, usado pela equipe de jardinagem. Jonas às vezes se esquecia de passar o cadeado. Ela rezou para que aquela fosse uma dessas noites. Suas mãos tremeram tanto que mal conseguiu segurar a lingueta de ferro, mas para seu imenso alívio, ela cedeu com um rangido baixo. Estava dentro. O jardim, à noite, era um lugar completamente diferente. As formas familiares das roseiras e estátuas se transformavam em silhuetas monstruosas. O som do vento nos galhos das árvores soava como sussurros. Cada estalo de um graveto sob seus pés era um tiro de revólver em sua imaginação. Ela se moveu rente às paredes, uma sombra deslizando por outras sombras, em direção ao seu objetivo, o escritório do Sr. Almeida. Atravessar a casa escura foi um teste para seus nervos. Os móveis que ela polia com tanto cuidado agora eram obstáculos traiçoeiros. O grande relógio de pêndulo no corredor era um guardião cujo tic-tac marcava sua intrusão. Ao se aproximar do corredor que levava ao escritório, viu o que temia e ao mesmo tempo esperava. Uma fina linha de luz que escapava por debaixo da porta. Alguém estava lá. As vozes, um murmúrio baixo e grave, confirmaram. Desta vez, ela não se aproximaria da porta. A lição da manhã havia sido aprendida. Seu olhar varreu o corredor escuro em busca de um esconderijo melhor. Havia um grande vaso com uma palmeira ráfia a alguns metros, mas não oferecia cobertura suficiente. Do outro lado, um pequeno corredor de serviço que levava à copa. Na entrada desse corredor, havia um recesso na parede, uma alcova escura onde uma armadura decorativa ficava durante o dia, mas que havia sido removida para polimento. Era um nicho de escuridão quase perfeito. Ela se enfiou ali, pressionando o corpo contra a parede fria, o gesso arranhando sua bochecha. Dali, ela não podia ver a porta, mas as vozes viajavam pelo corredor silencioso e chegavam até ela, mais claras do que antes. A rota foi verificada 3 vezes. Não há câmeras naquele trecho, dizia a voz fria e cortante do homem mais cedo. Será rápido e limpo. E a minha esposa? Veio a voz do Sr. Almeida, carregada de uma tensão que era quase palpável. Ela não pode suspeitar de nada. Ela não vai, garantiu a voz áspera do segundo homem. No sábado, vocês estarão naquele jantar beneficente, cercados por 100 testemunhas. O álibi perfeito. Quando receberem a notícia, será a tragédia do ano. O empresário dedicado que perdeu seu único filho em um acidente horrível. Ninguém jamais questionará. Sábado. A palavra atingiu Lívia como uma pedra. O quando? Ali estava. Faltavam menos de 2 dias. A respiração ficou presa em sua garganta. A conversa continuou, e uma nova peça do quebra-cabeça se encaixou, mais perturbadora que todas as outras. O nosso contato lá dentro já fez a troca, disse a voz áspera. O celular pessoal da babá será desligado por algumas horas. Ela receberá um outro aparelho, já preparado. Qualquer tentativa de comunicação será redirecionada. Ela estará completamente isolada com o garoto. A confiança nele é total? Perguntou o Sr. Almeida. A pergunta soou quase como uma súplica por garantia. Absoluta, respondeu a voz fria. Ele tem tanto a perder quanto nós. Talvez mais. A lealdade comprada com o medo é a mais forte que existe. Não se preocupe, Ricardo. Cada peça está em seu lugar. Um contato de dentro. Alguém da casa. Zoraide? Jonas? A babá? Clara? Uma jovem universitária que parecia tão doce? A revelação transformou seu medo em um pavor gelado. Ela não estava apenas lutando contra estranhos. Estava cercada por inimigos que usavam uniformes iguais ao dela, que lhe desejavam bom dia nos corredores. A paranoia a envolveu como um sudário. Ela não podia confiar em ninguém. Absorta nessas revelações terríveis, ela quase não percebeu a mudança no tom da conversa. As vozes pararam. Houve o som de copos sendo colocados sobre a mesa de madeira, seguido pelo ranger de uma cadeira. Eles estavam terminando. Um pânico agudo e elétrico disparou por seu corpo. Ela precisava sair dali, voltar para a escuridão do jardim antes que a porta se abrisse e a luz do escritório inundasse o corredor. Mas antes que pudesse mover um músculo, um novo som a paralisou. Um som vindo da direção oposta do corredor, do lado da cozinha. O som suave, quase inaudível, de um chinelo se arrastando pelo piso de mármore. Alguém estava vindo. Ela estava presa. A porta do escritório à sua frente, prestes a se abrir. Passos se aproximando pelas suas costas. A alcova onde estava escondida de repente pareceu terrivelmente exposta. Se a pessoa que vinha acendesse a luz do corredor, ela seria descoberta instantaneamente. Seu coração disparou, uma metralhadora fora de controle.
Seus olhos, desesperados, buscaram qualquer rota de fuga na escuridão. Nada. Apenas a parede lisa, o corredor aberto. Não, espere. Ao lado de sua alcova, a porta do pequeno depósito onde guardavam casacos e guarda-chuvas. Estaria trancada? Era sua única chance. Com um movimento que pareceu durar uma eternidade, ela se esticou, os dedos roçando a maçaneta de latão fria. Girou-a lentamente, uma fração de milímetro de cada vez, rezando para que não fizesse barulho. A trava cedeu com um clique abafado, mas para Lívia soou como uma explosão. Ela escorregou para dentro do pequeno cômodo escuro e puxou a porta, deixando apenas uma fresta microscópica, no exato momento em que a maçaneta da porta do escritório começou a girar. De seu esconderijo apertado, que cheirava a naftalina e lã úmida, ela viu uma fatia de luz cortar o corredor. A porta do escritório se abriu. E, ao mesmo tempo, a figura vinda da cozinha entrou em seu campo de visão. Era Zoraide, a cozinheira, vestida com um roupão. "Senhor Almeida?" Ela chamou, a voz sonolenta. "Desculpe o incômodo a essa hora, mas a dona Estela teve um pesadelo e está pedindo pelo seu chá de camomila. A senhora sabe que ela só toma o que o senhor prepara." Lívia prendeu a respiração até seus pulmões doerem. Zoraide estava parada a menos de 1 metro de onde ela se escondia. O senhor Almeida e os outros 2 homens saíram do escritório, seus rostos impassíveis sob a luz. "Prepare você, Zoraide. Estou ocupado", disse o senhor Almeida, a voz ríspida, a irritação mal contida. "Mas, senhor, ela insiste. Eu já disse que estou ocupado." Ele a cortou e passou por ela, seguido de perto por seus cúmplices. Eles caminharam pelo corredor, suas silhuetas escuras desaparecendo na direção da entrada principal. Zoraide ficou parada por um momento, parecendo magoada e confusa. Suspirou pesadamente e se virou, arrastando os pés de volta para a cozinha. O corredor ficou escuro e silencioso novamente. Lívia esperou, contando até 100, o corpo inteiro tremendo violentamente. O cheiro de naftalina a sufocava. Finalmente, com um cuidado infinito, ela abriu a porta do depósito e espiou para fora. Vazio. Ela não perdeu mais um segundo. Deslizou para fora do seu esconderijo e refez o caminho de volta, correndo agachada pelas sombras. O corpo impulsionado por puro terror. Só quando fechou o portão do jardim atrás de si e se viu na rua deserta, foi que se permitiu respirar, o ar entrando em seus pulmões em arquejos dolorosos. Ela tinha a informação de que precisava. Sábado. E um traidor. O conhecimento era uma brasa ardente em sua mente. Mas agora, a pergunta que a assombrava era ainda mais aterrorizante do que antes. Faltavam menos de 48 horas. O que uma única pessoa, invisível e sozinha, poderia fazer para impedir o inevitável? A sexta-feira nasceu cinzenta e opressiva, o céu de chumbo pesando sobre a mansão como uma mortalha. Lívia não dormira. Passara a noite em claro, sentada na beirada da cama, enquanto a cidade dormia ao seu redor. As palavras que ouvira no escuro. Sábado. Nosso contato lá dentro. Lealdade comprada com o medo, repetiam-se em sua mente como um mantra profano. O tempo, antes seu aliado para processar o choque, tornara-se o inimigo. Cada tic-tac do relógio era um passo a mais em direção ao abismo. O medo ainda estava lá. Um animal gelado aninhado em seu peito. Mas a noite de terror o havia forjado em algo mais duro. Uma resolução fria e desesperada. Esconder-se e esperar não era uma opção. Fugir significaria abandonar Caio à sua sorte. Ela só via um caminho a seguir. Uma última e minúscula fresta de esperança, por mais insana que parecesse. Precisava confrontar o Sr. Almeida diretamente. Sua lógica era a de uma pessoa se afogando se agarrando a um pedaço de madeira. Talvez, apenas talvez, ele estivesse sendo coagido. Talvez aqueles homens o tivessem encurralado. E se ele soubesse que mais alguém sabia de tudo, que o plano não era mais um segredo perfeito, talvez ele recuasse. Talvez o medo de ser exposto fosse maior do que o medo que o levava a cometer aquela atrocidade. Era uma chance em 1 milhão. Uma aposta baseada em uma fé frágil na decência de um homem que ela já tinha todos os motivos para odiar. Mas era a única aposta que ela tinha. Ela planejou sua abordagem durante o trajeto para o trabalho. Não seria um confronto público. Seria uma abordagem discreta, respeitosa, um apelo. Ela esperaria por um momento em que ele estivesse sozinho, vulnerável, talvez antes de ele se fechar em seu escritório ou ao sair de casa. O dia na mansão se arrastava com uma lentidão torturante. A atmosfera estava carregada. Dona Estela não saiu de seu quarto, e um silêncio ainda mais profundo que o normal pairava sobre os corredores.
O próprio Ricardo Almeida era uma tempestade contida. Ele andava de um lado para o outro em seu escritório, a porta aberta, falando ao telefone em tons ríspidos e curtos. Ele não olhou para Caio uma única vez, tratando o filho com uma indiferença que, à luz do que Lívia sabia, era monstruosa. Lívia realizava suas tarefas mecanicamente, os olhos sempre atentos, esperando sua chance. Finalmente, perto da hora do almoço, a oportunidade surgiu. Senhor. Almeida encerrou uma ligação com um palavrão e saiu do escritório, caminhando a passos largos em direção ao hall de entrada para pegar seu paletó. Estava sozinho. Era agora ou nunca. Deixando o carrinho de limpeza para trás, ela praticamente correu para alcançá-lo, o coração martelando contra as costelas, o sangue pulsando em seus ouvidos. Senhor Almeida, ela chamou, a voz saindo mais fraca e trêmula do que pretendia. Ele parou, a mão no paletó, e se virou lentamente. Seu olhar era impaciente, irritado, o de um rei interrompido por um servo. O que foi agora? Estou de saída. Lívia engoliu em seco, forçando as palavras a saírem. Com todo o respeito, senhor, eu preciso lhe falar algo muito, muito sério. É de extrema importância. É sobre o Caio. A menção do nome do filho fez algo mudar em seus olhos. A irritação não diminuiu, mas foi sobreposta por uma frieza cortante, uma cautela perigosa. Fale de uma vez. As palavras ensaiadas desapareceram de sua mente. Tudo o que restou foi a urgência crua. Senhor, eu ouvi, sem querer, eu juro, mas eu ouvi uma conversa sobre um plano, um acidente de carro, para este fim de semana. Eles disseram que o Caio... Sua voz falhou. Ela não conseguia pronunciar a sentença de morte. Em vez disso, seus olhos se encheram de lágrimas. Por favor, senhor, eles vão machucar o seu filho. Ele a observou por um longo momento. O rosto uma máscara impenetrável. Lívia procurou desesperadamente por um sinal de choque, de preocupação, de medo paterno. Não havia nada. Apenas um desprezo gelado que pareceu congelar o ar entre eles. Quando ele finalmente falou, sua voz era baixa, controlada e cheia de veneno. Você não só escuta atrás das portas, como também tem uma imaginação muito fértil. Onde você pensa que está? Numa das suas novelas? Não, senhor, é verdade. Eu ouvi os homens aqui no seu escritório. Ela insistiu, a voz ganhando um tom de desespero. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela, forçando-a a recuar. Sua altura e sua fúria contida eram avassaladoras. Basta, ele sibilou. Eu não sei que tipo de jogo doente você está jogando. Se está tentando me chantagear, ou se é simplesmente louca. Mas vou lhe dizer isto apenas uma vez. Ele se inclinou, o rosto a centímetros do dela. Você é uma empregada. Um nada. Sua função aqui é limpar e ficar de boca fechada. Se eu ouvir mais uma única palavra sobre essas suas fantasias paranoicas, você não estará apenas na rua. Eu farei questão, pessoalmente, de que você nunca mais consiga um emprego nem para varrer o chão de um chiqueiro. Fui absolutamente claro? A brutalidade das palavras a atingiu como uma bofetada. A humilhação queimou em seu rosto. Não havia coação, não havia medo. Havia apenas cumplicidade e uma crueldade sem fundo. A última centelha de esperança que ela nutria se apagou, deixando apenas cinzas e o gosto amargo do terror. Ela tinha acabado de confessar o que sabia a um dos assassinos. Incapaz de falar, ela apenas assentiu, as lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto. Ótimo, ele disse, endireitando o paletó. Ele a olhou de cima a baixo com nojo, como se ela fosse um inseto que acabara de esmagar. Então, virou-se e saiu, batendo a porta da frente com uma força que fez um vaso de cristal vibrar sobre a mesa. Lívia ficou paralisada no meio do hall, o eco da porta batida ressoando em sua alma. Estava feito. Ela estava sozinha. Pior que isso, ela estava exposta. O inimigo agora sabia que havia uma testemunha. Tremendo, ela se refugiou na lavanderia, um cômodo pequeno e úmido nos fundos da casa, e se permitiu desabar. Encostada na máquina de lavar que roncava, ela chorou. Chorou de medo, de raiva, de uma impotência avassaladora. O mundo era governado por monstros como Ricardo Almeida. E ela era apenas uma formiga em seu caminho. Lívia! A pequena voz a fez dar um pulo. Caio estava parado na porta, segurando um boneco de super-herói. Ele a olhava com uma preocupação genuína em seus grandes olhos azuis. Por que você tá triste? Ele perguntou, aproximando-se. Lívia rapidamente enxugou o rosto na manga do uniforme, tentando forçar um sorriso que não veio. Não foi nada, meu amor.
Caiu um pouco de sabão no meu olho. Ele não pareceu convencido. Inclinou a cabeça, estudando-a. Meu pai brigou com você? Ele grita às vezes. A percepção inocente do menino era uma faca em seu coração. Ela não podia lhe contar a verdade. Não podia destruir seu mundo. Não, Caio. Adultos às vezes só falam alto. Ela mentiu. Ele pareceu aceitar a resposta. Então, fez algo que a desmontou completamente. Ele largou o boneco no chão e a abraçou, os braços finos circulando suas pernas. Não fica triste. Se você quiser, eu te conto um segredo meu. De verdade. Aquele gesto simples, aquela oferta de confiança pura e espontânea, foi como uma âncora em meio à sua tempestade de desespero. Ela afagou seus cabelos loiros, o coração apertado. Era por ele. Toda aquela luta, todo aquele risco, era por aquela vida pequena e preciosa que agora lhe oferecia consolo. A certeza se solidificou em seus ossos. Ela não podia desistir. Se o pai dele não o protegeria, ela o faria. Ao final do dia, Lívia estava exausta, esgotada física e emocionalmente. Tudo o que ela queria era ir para casa, se trancar em seu quarto e tentar desesperadamente pensar em um novo plano. Foi até o pequeno vestiário dos funcionários para pegar sua bolsa e trocar de sapatos. O cômodo estava vazio. Ela abriu seu armário de metal e pegou sua bolsa. Ao fazê-lo, algo caiu de dentro dela e pousou no chão com um leve ruído de papel. Não era dela. Era um pequeno pedaço de papel branco, dobrado ao meio. Seu sangue gelou. Ninguém além dela tinha acesso àquele armário. Com os dedos trêmulos, ela se agachou e o pegou. A textura era de papel de impressora comum. Ela o desdobrou. Dentro, havia apenas 2 palavras, impressas em letras maiúsculas, frias e anônimas, como se tivessem sido recortadas de um documento. Não se meta. A ameaça silenciosa gritou mais alto que a explosão de fúria do Sr. Almeida. Não era apenas o patrão. O contato de dentro, o traidor que vivia e trabalhava ao lado dela, sabia. Sabia que ela tinha ouvido. Sabia que ela tinha tentado avisar o patrão. E agora, estava avisando a ela. O jogo havia mudado. Ela não era mais uma observadora invisível. Era um alvo. A noite de sexta-feira não trouxe escuridão suficiente para esconder Lívia de seus medos. Em seu pequeno quarto, o mundo reduzido às 4 paredes finas e ao som da respiração de suas colegas de apartamento, ela segurava o bilhete anônimo. Não se meta. As 2 palavras eram um grito silencioso. Uma prova de que a invisibilidade que por tanto tempo fora seu escudo, agora se fora. Eles a viam. Sabiam que ela era uma ameaça. O terror inicial foi avassalador. Uma onda gelada que a fez querer se encolher e desaparecer. A voz da razão, ou talvez do pânico, gritava em sua mente: fuja. Pegue o primeiro ônibus para o interior, para a casa da sua mãe. Esqueça que esta cidade, esta casa, este menino, um dia existiram. Salve-se. Era a escolha lógica. A escolha de qualquer um que prezasse pela própria vida. Mas enquanto olhava para as letras impessoais, algo mais profundo e teimoso começou a se agitar dentro dela. A ameaça, por mais aterrorizante que fosse, era também um reconhecimento. Eles não ameaçariam alguém que considerassem impotente. Eles a temiam. A pequena e insignificante empregada doméstica era uma pedra em sua engrenagem macabra. E esse pensamento, de alguma forma, deu-lhe força. Eles queriam que ela recuasse. Ela faria o oposto. Sua mente viajou no tempo, para a poeira e o sol forte de sua infância no interior. Lembrou-se de quando tinha uns 12 anos, e seu irmão mais novo, Léo, de 7, chegou em casa chorando, o saco de pães que a mãe o mandara comprar rasgado, o conteúdo roubado por um garoto mais velho do bairro. A raiva que sentiu naquele dia foi uma labareda, quente e pura. Todos diziam para deixar para lá, que o valentão era problema. Mas Lívia não deixou. No dia seguinte, ela caminhou até a casa do garoto. Estava tremendo, as pernas bambas, mas ficou parada no portão dele até que ele saísse. Ela não brigou, não gritou, apenas o encarou com uma intensidade silenciosa e disse: "Meu irmão não anda sozinho." O garoto, surpreso com a audácia, nunca mais mexeu com Léo. Ela não era uma heroína, era apenas uma irmã mais velha. E agora, olhando para o abismo, ela sentia a mesma fúria protetora que sentira anos atrás. Caio não tinha ninguém. Naquela casa de mármore e segredos, ele não tinha um irmão ou irmã mais velha para defendê-lo. Ele só tinha a ela. A decisão se cristalizou em seu coração, dura e afiada como um caco de vidro. Se não podia impedir o plano, ela removeria o alvo. Ela tiraria Caio daquela casa.
O plano de fuga nasceu naquela madrugada, não em um papel, mas na arquitetura de sua memória. De olhos fechados, deitada na cama, Lívia reconstruiu a mansão Almeida, não como os donos haviam, mas a partir de sua perspectiva única, a de quem conhecia cada canto sujo, cada tábua solta, cada atalho. Ela não via os lustres de cristal, mas as escadas de serviço estreitas e escuras atrás das paredes. Não via os tapetes persas, mas os corredores frios do porão que conectavam a lavanderia, a garagem e a despensa. A mansão tinha um sistema circulatório secreto, invisível para os de cima, e era por essas veias que ela pretendia se mover. O dia de sábado chegou, o dia D. O ar na mansão estava elétrico, denso com uma expectativa sinistra que só Lívia parecia sentir. Ela chegou para seu turno com uma nova máscara, a da derrota. Mantinha a cabeça baixa, os movimentos lentos, o rosto marcado pelo cansaço e por um medo visível. Deixou que vissem que ela estava abatida, intimidada. Deixou que o contato de dentro, quem quer que fosse, acreditasse que sua ameaça havia funcionado. A melhor arma que tinha agora era ser subestimada. Enquanto limpava, seus olhos eram scanners, sua mente um cronômetro. A preparação para o jantar beneficente dominava a casa. Dona Estela estava em seu quarto com uma cabeleireira. O senhor. Almeida passava o tempo ao telefone, finalizando os detalhes de seu álibi. A babá, Clara, chegou no meio da tarde. Uma garota de sorriso nervoso que parecia jovem demais para a responsabilidade. Lívia a observou com atenção. Seria ela? O jeito como evitava o olhar de Lívia, a maneira como suas mãos tremiam levemente ao pegar a bandeja de lanche para Caio? Ou era apenas a imaginação de Lívia correndo solta? Ela não podia arriscar. Tinha que assumir que todos eram uma ameaça. Seu plano dependia das brechas do sistema, as pequenas falhas que existem em qualquer fortaleza. E ela, melhor que ninguém, sabia onde procurar. A primeira brecha ela já conhecia: a natureza humana, a arrogância dos ricos. Eles construíam muros altos e instalavam sistemas caros, mas não prestavam atenção aos detalhes mundanos, ao que acontecia no nível do chão. Enquanto limpava o longo corredor do segundo andar, ela passou pela câmera de segurança de sempre. Anos limpando aquele canto lhe ensinaram seu ritmo, um zumbido baixo e um movimento lento de panorâmica. Mas nos últimos meses, notara algo. Havia um ponto em seu trajeto, perto da porta que dava para a escada de serviço, onde a luz infravermelha da câmera piscava de forma irregular. Um mau contato. Um ponto cego que durava de 3 a 4 segundos. Tempo suficiente. Brecha número 1. Mais tarde, ao levar um saco de lixo para as lixeiras dos fundos, ela fez um desvio proposital. Sua rota a levou para o extremo do jardim, uma área meio abandonada onde ficava uma velha estufa de orquídeas com os vidros quebrados. A vegetação ali era selvagem, e o muro dos fundos era coberto por uma era densa e antiga. Lembrou-se de Jonas reclamando com outro jardineiro que o sensor de movimento daquela seção do muro vivia disparando com o vento ou com gatos, e que os seguranças muitas vezes o desativavam para não ter que lidar com alarmes falsos. Lívia caminhou ao longo da parede fingindo procurar uma pá perdida. Encontrou o pequeno painel de controle do sensor escondido pela folhagem. A luz indicadora, que deveria estar verde, estava apagada. Estava desativado. Brecha número 2. Sua descoberta mais crucial veio por puro acaso. A era no muro era tão espessa que formava uma cortina verde. Por curiosidade, Lívia afastou os galhos em um ponto onde pareciam mais finos. Atrás deles encontrou o que procurava. Um antigo portão de manutenção de ferro, enferrujado pelo tempo. Era tão velho que provavelmente nem os donos da casa se lembravam de sua existência. O cadeado que o prendia estava corroído, a ferrugem o comendo como uma doença. Ela forçou a alça com o peso do corpo. Ouviu um estalo metálico, o som de metal velho se partindo. O cadeado se rompeu. O portão rangeu, abrindo uma fresta de centímetros, o suficiente para uma pessoa magra e uma criança passarem. Dava para um beco estreito e esquecido que corria por trás da propriedade. Uma rota de fuga. Brecha número 3. Ela voltou para dentro da casa, o coração uma mistura de pavor e exaltação. A fuga deixou de ser um sonho desesperado. Era possível. Tinha um caminho. O plano final tomou forma em sua mente. Ela precisava de uma distração para separar Caio da babá. E precisava de uma isca para atrair o menino até a estufa sem alarde. A isca, como sempre, seria a imaginação dele. Ao final de seu turno, no início da noite, a casa estava empolvorosa.
Senhor e Senhora Almeida, deslumbrantes em suas roupas de gala, desceram as escadas. Lívia os observou de longe. Eles se despediram de Caio com a formalidade de quem se despede de um colega de trabalho. Comporte-se, filho. A Clara está no comando. Não houve um abraço caloroso. Não houve um beijo demorado. Foi a despedida mais fria que Lívia já vira. O carro de luxo partiu, levando os pais para seu álibi. A noite caiu. Na casa, restaram apenas Caio, a babá Clara, Zoraide na cozinha e Lívia, que inventara uma desculpa sobre precisar organizar o depósito para ficar um pouco mais. O palco estava montado. Lívia foi até seu pequeno armário no vestiário. Pegou sua bolsa e, de dentro dela, tirou uma pequena foto desbotada de sua mãe e de Léo. Olhou para o sorriso deles, a simplicidade de um tempo mais pobre, mas mais seguro. Beijou o papel e o guardou. Ao se virar, viu seu reflexo em um pedaço de espelho quebrado na parede. Viu uma jovem assustada, uma empregada. Mas por trás do medo, viu também a garota que enfrentou um valentão por um saco de pães. Viu a irmã mais velha. Respirou fundo. O tempo de planejar havia acabado. Era hora de agir. O sábado à noite não desceu sobre a mansão com o silêncio que Lívia previra. Pelo contrário. Ao invés da calmaria de uma casa vazia, o que surgiu foi um turbilhão de atividades febris. Caminhões de buffet estacionaram na alameda de serviço. Floristas corriam pelos corredores com arranjos monumentais. Uma equipe de iluminação instalava luzes coloridas no jardim. E Lívia, com o coração afundado no peito, compreendeu seu erro catastrófico de interpretação. O jantar beneficente não era um evento para o qual Ricardo e Estela Almeida iriam. Era um evento que eles iriam sediar. Seu plano de fuga, tão cuidadosamente montado sobre a premissa de uma casa vazia, guardada apenas por uma babá distraída, desmoronou em um instante. A fortaleza não estaria vazia. Estaria sitiada por centenas de estranhos. A segurança não estaria relaxada. Estaria no seu nível máximo, com seguranças uniformizados em cada porta e cercando o perímetro. Escapar de uma casa quase vazia era uma loucura. Tentar tirar uma criança de uma festa de gala lotada, sob os olhos de todos, era suicídio. Por um momento, o desespero a engolfou. Ela se escondeu na despensa, o cheiro de farinha e especiarias a sufocando, e lutou contra a vontade de simplesmente sentar no chão e desistir. Era impossível. Eles haviam vencido. Mas então, o rosto de Caio, radiante ao lhe contar um segredo sobre seus bonecos, surgiu em sua mente. O bilhete com a ameaça anônima. A troca de olhares fria entre o Sr. Almeida e seus sócios. Não. Desistir não era uma opção. O plano não estava morto. Teria que evoluir. Teria que se adaptar ao caos. E talvez usar o próprio caos a seu favor. Quando os primeiros convidados começaram a chegar, a mansão se transformou. O silêncio pesado foi substituído pelo tilintar de taças de cristal, pelo zumbido de dezenas de conversas sobrepostas e pela melodia suave de um quarteto de cordas. Homens em smokings e mulheres em vestidos que cintilavam como joias enchiam os salões, suas risadas ecoando pelo pé direito alto. Para eles, era uma noite de negócios e prazer. Para Lívia, era um campo de caça. Seu uniforme lhe dava um disfarce perfeito. Com uma bandeja na mão, ela recebeu a tarefa de circular entre os convidados, recolhendo copos e taças vazias. Era o trabalho ideal. Dava-lhe um motivo legítimo para estar em toda parte, para se mover, para observar. Seus olhos, no entanto, não procuravam por copos vazios. Eles estavam fixos, quase que o tempo todo, na pequena figura de Caio. O menino usava um smoking em miniatura, o cabelo loiro penteado para trás, fazendo-o parecer um homenzinho sério e um pouco perdido. Ele se agarrava à mão da babá, Clara, os olhos arregalados com a multidão, as luzes e o barulho. Lívia observou Clara e sentiu um calafrio. A jovem babá estava claramente mais interessada no glamour da festa do que em sua tarefa. Seus olhos brilhavam ao ver os empresários famosos e as socialites que ela só conhecia das revistas. Ela estava distraída, vulnerável. Foi então que Lívia teve a aterrorizante epifania. Ela estava errada ao pensar que a festa tornaria o sequestro mais difícil. Na verdade, tornava-o mais fácil. O caos era a cobertura perfeita. Em uma casa silenciosa, a ausência de uma criança seria notada imediatamente. Mas ali, no meio daquela multidão ruidosa, um menino poderia ser levado por uma mão anônima, e ninguém perceberia por vários minutos. Um homem vestido de garçom, um convidado com um sorriso amigável, um segurança falso. As possibilidades eram infinitas. A festa não era uma barreira para o plano. Era o próprio palco.
O medo deu lugar a uma hipervigilância. Cada pessoa que passava perto de Caio era um suspeito em potencial. Cada sorriso dirigido a ele era uma ameaça velada. Lívia se movia como uma loba, circulando sua cria, usando sua bandeja como um escudo e uma desculpa para se manter sempre por perto. A tensão atingiu seu ponto de ruptura quando a festa estava no auge. Lívia estava do outro lado do salão, depositando uma pilha de copos em uma estação de serviço, quando viu Clara, a babá, ser abordada por um jovem de aparência distinta. Ele lhe ofereceu uma taça de champanhe, e a garota, lisonjeada, aceitou, mergulhando em uma conversa animada. Por 30 segundos cruciais, sua atenção se desviou completamente de Caio, que estava fascinado pela imensa mesa de sobremesas. Quando Lívia olhou de volta para a mesa, seu coração parou. Caio não estava mais lá. Um pânico branco e ofuscante a cegou. O som da festa se transformou em um zumbido distante e agudo em seus ouvidos. A bandeja tremeu em suas mãos. Ele sumiu. Era isso. Eles o pegaram. A distração da babá era o sinal. Ela falhou. Com licença, com licença. Ela murmurava, empurrando as pessoas, o corpo movido por puro instinto. Ela abandonou a bandeja, que caiu com um estrondo em uma mesa, fazendo os convidados se virarem com olhares irritados, mas ela não notou. Seus olhos varriam a floresta de pernas e vestidos, procurando desesperadamente por um smoking em miniatura, por um vislumbre de cabelo loiro. Ela correu para os cantos mais óbvios, atrás das longas cortinas de veludo. Nada. Sob o piano de cauda. Nada. Sua mente gritava, imaginando-o sendo levado por uma porta de serviço, silenciado, já a caminho do carro que o levaria para o falso acidente. Era o fim. Ela estava prestes a abrir a boca e gritar o nome dele, quebrar o encanto da festa com seu pânico, quando o viu. Perto das portas francesas que davam para o terraço, um pequeno grupo se formara ao redor de um mágico contratado para o evento. E lá, na primeira fila, estava Caio, o rosto virado para cima, a boca aberta em um ó de puro espanto, enquanto o mágico tirava uma pomba de um lenço. Ele não fora sequestrado, fora atraído pela magia. O alívio foi tão violento que suas pernas fraquejaram. Ela se apoiou em uma coluna de mármore, o ar voltando a seus pulmões em arquejos irregulares. Os 2 minutos em que ele esteve desaparecido pareceram uma vida inteira, e foram um aviso terrível. Um ensaio do que poderia acontecer a qualquer momento. Com o coração ainda descompassado, ela atravessou o pequeno grupo, pegou a mão de Caio com firmeza e o levou de volta para a babá, que ainda conversava, alheia a tudo. Fique de olho nele, Lívia disse, a voz baixa e tão carregada de fúria que Clara finalmente pareceu despertar de seu torpor, olhando para ela assustada. Lívia voltou ao seu trabalho, mas agora sua vigilância era diferente. Estava mais afiada, mais cínica. Ela não observava apenas Caio, observava as interações, as conexões ocultas no tecido da festa. E foi então que ela viu. Jonas, o motorista taciturno, estava parado perto do corredor que levava à cozinha, ostensivamente coordenando os manobristas pelo rádio. Do outro lado do salão, o Sr. Almeida conversava animadamente com um convidado de ombros largos e cabelo grisalho, um homem que irradiava poder. A conversa terminou, e os homens apertaram as mãos. Quando o Sr. Almeida se virou para cumprimentar outra pessoa, o olhar do convidado poderoso viajou pelo salão. Não era um olhar vago. Era uma busca. Seus olhos encontraram os de Jonas. O convidado deu a Jonas um aceno de cabeça quase imperceptível, um simples movimento de queixo, para cima e para baixo. Da sua posição, Jonas respondeu com um piscar de olhos lento e deliberado, e seu olhar, apenas por uma fração de segundo, desviou-se para a mesa de sobremesas, onde Caio agora tentava pegar um brigadeiro. A troca durou menos de 3 segundos. Foi silenciosa, discreta e, para Lívia, tão clara quanto uma confissão assinada. Um convidado importante e um empregado. Um olhar. Um alvo. O quebra-cabeça em sua mente se reorganizou com uma clareza terrível. Jonas. Era ele. O contato de dentro. E a conspiração não se limitava aos 2 homens do escritório. Envolvia os figurões que bebiam champanhe e discutiam negócios naquela mesma sala. A teia era imensa, e ela estava bem no centro. A música do quarteto de cordas pareceu subitamente fúnebre. A festa luxuosa não era apenas uma festa. Era a contagem regressiva. A madrugada chegou como uma ladra, silenciosa e fria. A festa morrera em um sussurro, deixando para trás um rastro de devastação silenciosa. Copos abandonados,
serpentinas amassadas e o cheiro adocicado e enjoativo de champanhe e perfume pairando no ar. A mansão, que horas antes pulsava com vida e música, agora era um mausoléu fantasmagórico, mergulhado em uma quietude que parecia mais pesada e ameaçadora do que nunca. Lívia não fora para casa. Usando a desculpa de que a bagunça era monumental e que precisava adiantar a limpeza para o dia seguinte, ela conseguiu permissão para ficar. Ninguém questionou. Para eles, ela era apenas a empregada zelosa. Mas a verdade é que o sono era um luxo que ela não podia se permitir. Cada sombra era um inimigo em potencial. Cada rangido do assoalho era o prenúncio do ataque. Com um balde e um pano na mão, ela se movia pelos salões escuros, o corpo exausto, mas a mente afiada como uma navalha. Ela não estava limpando, estava patrulhando. Ela sabia, com uma certeza visceral, que eles agiriam naquela noite. A festa fora o álibi, a distração. A madrugada seria a execução. Seu plano original de fuga estava em farrapos, mas um novo objetivo, mais simples e mais perigoso, tomara seu lugar. Ela não deixaria Caio sozinho. Onde quer que o menino estivesse, ela estaria por perto. Passava das 3 da manhã quando o primeiro som quebrou o silêncio. Não foi um barulho alto, mas um clique sutil, vindo da direção da ala de serviço. O som de uma fechadura sendo aberta com uma chave, não arrombada. Lívia, que estava no corredor do andar de cima, fingindo polir um corrimão, congelou. Seu esconderijo era uma reentrância escura, onde ficava uma estátua que fora temporariamente removida para a festa. Dali, ela tinha uma visão parcial da escadaria principal e do corredor que levava ao quarto de Caio. 2 figuras emergiram das sombras da escada de serviço. Uma era Jonas, o motorista. A outra era o homem de ombros largos e cabelo grisalho que trocara o olhar com ele durante a festa. O convidado poderoso. Ele não usava mais seu smoking de grife, mas roupas escuras e funcionais. Eles se moviam com uma eficiência predatória, sem dizer uma palavra. O coração de Lívia pareceu parar. Era aquilo. Estava acontecendo. Jonas ficou de guarda no pé da escada, o rosto uma máscara de pânico contido, enquanto o outro homem subia os degraus, os pés mal fazendo som no tapete grosso. Ele tirou um pequeno frasco e um lenço do bolso enquanto caminhava em direção ao quarto de Caio. O sedativo. O corpo de Lívia se recusava a obedecer. Um grito se formou em sua garganta, mas morreu antes de nascer, estrangulado pelo terror. Ela queria correr, atirar o balde, fazer qualquer coisa, mas seus músculos estavam travados, transformados em pedra pelo choque de ver o pesadelo se materializar diante de seus olhos. Ela era uma espectadora impotente de sua própria tragédia anunciada. O homem entrou no quarto de Caio. Segundos depois, que pareceram uma eternidade, ele saiu. Em seus braços, carregava o menino. Caio estava completamente mole, a cabeça pendendo para o lado, o rosto pálido sob a luz fraca do abajur do corredor. Ele estava adormecido, ou drogado, a caminho de sua morte. Enquanto o homem passava por seu esconderijo, um dos sapatos de Caio, pequeno e de verniz, escorregou de seu pé e caiu no tapete com um baque surdo. Aquele som minúsculo, o som de um sapato caindo, foi o que quebrou o feitiço. A visão daquele objeto pequeno e inocente, abandonado no chão, enviou uma onda de fúria através do corpo paralisado de Lívia. A fúria superou o medo. No instante em que os homens desapareceram pela escada de serviço, a paralisia se estilhaçou. Ela não pensou. Ela agiu. Deixando tudo para trás, ela correu na direção oposta. Não para o telefone, não para pedir ajuda, mas para a única rota de fuga que lhe restava. Ela desceu a escadaria principal em um voo silencioso. Atravessou a cozinha escura e saiu pela porta dos fundos. Ela não os seguiria. Ela os interceptaria. Seu alvo era a garagem secundária, onde ficavam os veículos de manutenção. A chave, como ela sabia, estava sempre na ignição de um pequeno e robusto veículo utilitário. Uma espécie de carrinho de golfe reforçado usado pelos jardineiros. Era barulhento e lento, mas conhecia um caminho que o sedã de luxo dos sequestradores não conhecia. A antiga estrada de serviço que cortava a mata da propriedade. Uma cicatriz de terra batida que corria paralela à estrada principal asfaltada. Ela girou a chave. O motor engasgou e depois ganhou vida com um ronco que, para ela, soou como um tiro de canhão. Sem se importar em acender os faróis, ela acelerou, mergulhando na escuridão da trilha na floresta. Galhos arranhavam a lataria e chicoteavam seu rosto, mas ela não diminuía a velocidade.
guiando-se pela memória e pela pálida luz da lua que se infiltrava pelas árvores. Ela dirigia como uma louca, o coração batendo em sincronia com os solavancos do veículo. Minutos depois, ela viu as luzes de um carro através das árvores. Eram eles. Estavam na estrada principal, movendo-se em uma velocidade constante, sem pressa, como quem não tem nada a temer. E ela estava à frente deles. Lívia acelerou, forçando o pequeno motor ao seu limite, até chegar ao ponto onde a trilha de serviço encontrava a estrada principal, algumas centenas de metros antes da curva fechada sobre a ribanceira, o local do acidente. Ela parou o veículo atrás de um amontoado de árvores, o motor desligado, e esperou, a respiração suspensa. O sedã preto se aproximou, e como ela previra, diminuiu a velocidade, parando a uns 50 metros da curva fatal. As portas se abriram. O homem de cabelo grisalho saiu e abriu a porta de trás. Jonas saiu do banco do motorista, o corpo rígido de pavor. Eles se preparavam para o ato final: colocar o corpo adormecido de Caio ao volante e empurrar o carro para o abismo. Aquele era o momento. Não haveria outra chance. Lívia não tinha arma, não tinha força para lutar contra eles. Mas ela tinha o elemento surpresa e a fúria de uma leoa. Puxando uma alavanca, ela liberou a caçamba do veículo utilitário, que estava cheia de sacos de adubo e ferramentas de jardinagem pesadas, fazendo tudo despencar no chão com um estrondo. Então, com um grito que rasgou a noite, ela engatou a marcha e acelerou, saindo das árvores e jogando o veículo na transversal da estrada, bem atrás do sedã. A rota de fuga deles estava bloqueada. Os dois homens se viraram, completamente atordoados pela aparição súbita. Seus rostos, iluminados pelos faróis que ela agora acendera, eram uma mistura de choque e incredulidade. Lívia saltou do veículo antes mesmo que ele parasse completamente. Suas mãos encontraram o que procuravam na escuridão da caçamba agora vazia: um cortador de grama manual, pesado, de metal e lâminas. Ela não sabia o que ia fazer com ele, mas o ergueu, a adrenalina lhe dando uma força que ela não possuía. A reviravolta veio de onde ela menos esperava. Ao ver Lívia, armada com uma ferramenta de jardinagem e bloqueando a estrada, o pânico de Jonas finalmente explodiu. A lealdade comprada com o medo se desfez. Ele não gritou, não correu para ajudar seu cúmplice. Ele correu para o carro, entrou no banco do motorista e travou as portas. "O que você está fazendo, seu idiota?" rosnou o homem de cabelo grisalho, batendo no vidro. Mas Jonas apenas balançava a cabeça, os olhos arregalados de terror. Ele pisou fundo no acelerador. O plano não era mais fugir para trás, mas para frente. O carro cantou pneus e disparou em direção à curva. O homem mais velho teve que pular para o lado para não ser atropelado. Por um instante, todos ficaram paralisados, observando o sedã preto acelerar em direção à curva da morte. Eles não ouviram o som de uma freada. Apenas o barulho horrível de metal se contorcendo, seguido pelo som de um objeto pesado rasgando a vegetação da ribanceira abaixo. E depois, o silêncio. Jonas, em sua tentativa de fugir, cumpriu a profecia do acidente. O sequestrador ficou parado, olhando para a curva, a boca aberta em choque. Ele se esquecera de Lívia. Se esquecera de Caio. E foi essa fração de segundo que salvou tudo. Lívia não esperou. Largando o cortador de grama, ela correu, não para o homem, mas para a porta traseira do sedã, que o homem deixara aberta. Caio ainda estava lá, no banco de trás, começando a se mexer, os efeitos do sedativo começando a passar. Ela o agarrou, puxando seu corpo mole para fora do carro. Ele era mais pesado do que parecia. O homem de cabelo grisalho finalmente se virou para ela, a fúria e o pânico retornando ao seu rosto. Ele avançou. Lívia, arrastando Caio, recuou para a escuridão da floresta de onde viera. Não havia como lutar. Havia apenas como fugir. "Você não vai a lugar nenhum!" Ele gritou, começando a correr atrás deles. Eles estavam a poucos metros de alcançá-la quando um som agudo cortou o ar. O som de uma sirene, distante, mas se aproximando rapidamente. O barulho do acidente, o grito dela, alguém deve ter ouvido. Alguém ligou para a polícia. O homem parou abruptamente. Olhou de Lívia e Caio, desaparecendo na escuridão, para a estrada de onde vinha a sirene. Com uma maldição, ele se virou e correu, não atrás dela, mas na direção oposta, desaparecendo na noite. Lívia não parou. Continuou se arrastando para dentro da mata, o corpo de Caio em seus braços, o som das sirenes ficando cada vez mais alto. Ela tropeçou e caiu em um leito de folhas úmidas, abraçando o menino com força contra o peito. Ele estava vivo. Estava respirando.
O som das sirenes era a música mais bonita que ela já tinha ouvido. Ele estava a salvo. Por um tris, no último segundo, ela o salvara. O som das sirenes, que segundos antes parecera uma promessa de salvação, agora se transformava em um alarme agudo de perigo. Agachada na escuridão úmida da floresta, com Caio tremendo em seus braços, Lívia sentiu uma hesitação instintiva. A lógica gritava para que ela corresse em direção às luzes piscantes, para que se entregasse à proteção da lei. Mas a lembrança do olhar trocado na festa, a teia de poder que ela apenas começara a vislumbrar, a advertia. A corrupção não se anunciava com uniformes. Ela se escondia por trás deles. Lívia, o que aconteceu? A voz de Caio era um sussurro rouco, a confusão do sedativo ainda nublando seus olhos. Onde está o Jonas? O carro? Shh, meu bem. Fique quieto agora. Nós precisamos nos esconder. Ela sussurrou de volta, o coração batendo descontrolado. A decisão foi tomada. Eles não correriam para a polícia. Eles observariam primeiro. Arrastando o menino, que ainda estava fraco e desorientado, ela se aprofundou um pouco mais na vegetação, encontrando um ponto de observação perfeito atrás de um tronco de árvore caído. De lá, eles assistiram a cena se desenrolar no asfalto. 2 viaturas e uma ambulância chegaram, inundando a noite com suas luzes vermelhas e azuis que dançavam macabramente nas árvores. Paramédicos desceram a ribanceira com uma maca. Policiais isolaram a área com fitas amarelas. Tudo parecia profissional, protocolar. Foi então que Lívia notou um dos oficiais. Ele era mais velho que os outros, com um bigode grisalho e uma postura de quem estava no comando. Mas, ao contrário de seus colegas, que se concentravam nos destroços do carro, seus olhos varriam incessantemente a escuridão da floresta. Ele não procurava por evidências. Ele procurava por sobreviventes. Ele procurava por eles. Ele se afastou do grupo, pegando o celular. Sua conversa foi curta, as palavras abafadas pela distância, mas sua postura era de quem reportava a um superior, não a um colega. Em um dado momento, Lívia viu seu olhar passar diretamente por onde estavam escondidos. Por um segundo de puro terror, ela pensou que ele os tinha visto. Mas ele continuou. A varredura metódica de um caçador. Aquele homem não estava ali para resgatar. Ele estava ali para conter a situação, para encontrar as pontas soltas. Ela e Caio. A verdade a atingiu com a certeza de um raio. Não havia ajuda a caminho. A polícia não era a salvação. Era apenas outro braço do monstro. Eles não estavam seguros. Vem, ela sussurrou para Caio, puxando-o com uma nova urgência. Nós temos que ir. Agora. Eles mergulharam na direção oposta à estrada, tropeçando em raízes e galhos na escuridão. A fuga cinematográfica de Lívia não era com carros velozes e pneus cantando, mas com pés descalços, respirações ofegantes e o medo constante de serem vistos. Saíram da mata nos fundos de uma área industrial na periferia da cidade. A lua, agora alta, iluminava um cenário desolador de armazéns silenciosos, cercas de arame farpado e o cheiro de ferrugem e abandono no ar. A cidade noturna se tornou seu labirinto. Caio, agora mais desperto, estava apavorado. Para onde a gente vai, Lívia? Eu quero ir para casa. Nós não podemos, meu bem. Casa não é um lugar seguro agora. Ela dizia, a voz firme apesar do tremor em suas mãos. Nós estamos em uma aventura, como os espiões dos seus jogos. Precisamos chegar à base secreta sem sermos vistos pelos vilões. A mentira, por mais frágil que fosse, pareceu dar ao menino um resquício de força. Ele assentiu, os olhos arregalados, e segurou a mão dela com mais força. Eles se moviam pelas sombras, uma mancha escura contra o brilho alaranjado da iluminação pública. Cada carro que virava de esquina era uma ameaça em potencial, forçando-os a se jogar atrás de caçambas de lixo ou em vãos de portões. Os faróis varriam a rua como holofotes de uma prisão, e a cada vez, Lívia prendia a respiração, protegendo Caio com seu corpo, esperando o som do carro passar. As ruas industriais deram lugar a bairros residenciais adormecidos. O silêncio aqui era diferente, pontuado pelo latido distante de um cão ou pelo zumbido de um aparelho de ar-condicionado. Eles corriam agachados ao longo de muros e cercas vivas, o som de seus próprios passos parecendo ecoar pela rua inteira. Uma luz se acendeu em uma janela do segundo andar de uma casa, e eles se congelaram, corações na boca, até que ela se apagou novamente. O som de passos apressados atrás deles os fez mergulhar em um beco estreito e fétido. Pressionados contra uma parede de tijolos fria e úmida, eles ouviram os passos se aproximarem, ecoando no corredor de concreto.
Um homem passou correndo pela entrada do beco, sem olhar para dentro. Era apenas alguém se exercitando tarde da noite, ou alguém voltando para casa. Mas para eles, foi um momento de puro terror. Finalmente, exaustos e tremendo de frio, eles encontraram um refúgio temporário. A porta dos fundos de uma antiga lavanderia 24 horas, que estava com a fechadura quebrada. Eles entraram no pequeno depósito dos fundos, um cômodo apertado que cheirava a amaciante e poeira. Pela primeira vez em horas, estavam fora de vista. Caio, cujo corpo pequeno já não aguentava mais, começou a chorar baixinho. "Eu tô com frio, Lívia, e com fome." O coração de Lívia se partiu. Em meio a toda aquela loucura, ela quase se esquecera de que ele era apenas uma criança. Ela o abraçou, tirando o próprio moletom fino que usava por cima do uniforme e o envolvendo. "Eu sei, meu bem. Eu sei. Nós vamos dar um jeito. Eu prometo." Enquanto o consolava, sua mente trabalhava febrilmente. A cidade era uma armadilha. O homem de cabelo grisalho ainda estava lá fora. O policial corrupto provavelmente já distribuíra a descrição deles. Eles não podiam ficar ali. Precisavam de um plano, de um destino. E só havia um lugar no mundo onde ela poderia se sentir segura. A casa de sua mãe, a centenas de quilômetros dali, no interior. Um lugar onde a teia de Ricardo Almeida não poderia alcançá-los. O objetivo se tornou claro: a rodoviária. Eles precisavam chegar à estação de ônibus no centro da cidade e pegar o primeiro ônibus que fosse para o oeste, sem serem vistos. Ela espiou pela janela suja do depósito, que dava para a rua principal. A cidade começava a despertar lentamente. O céu a leste ganhando um tom de roxo doentio. A noite estava acabando. E com a luz do dia, viria um perigo ainda maior. Foi quando ela viu. Um sedã escuro, diferente do carro da polícia, passou devagar pela rua. As janelas estavam abertas, e no banco do passageiro, inconfundível mesmo à distância, estava a silhueta do homem de cabelo grisalho. Ele não olhava para a frente. Sua cabeça se movia lentamente, para um lado e para o outro. Seus olhos de predador vasculhando cada beco, cada vão de porta, cada sombra. Eles não haviam desistido. Estavam caçando. E estavam perto. Lívia puxou Caio para o chão, para longe da janela, o coração congelado no peito. O carro passou, continuando seu patrulhamento lento e metódico. Eles estavam presos. A noite estava terminando, e os monstros ainda estavam lá fora, circulando. A luz cinzenta do amanhecer começou a se infiltrar pelas frestas da janela suja do depósito, roubando de Lívia e Caio as sombras que os protegiam. A noite, que fora sua aliada e seu tormento, estava terminando. Com a chegada do dia, a cidade se tornaria um palco iluminado, e eles, dois fugitivos sem recursos, seriam alvos fáceis. O som do sedã escuro patrulhando as ruas havia se tornado uma batida constante no fundo de suas mentes. Um lembrete de que os caçadores não descansavam. Caio, enrolado no moletom de Lívia, finalmente adormecera, um sono inquieto pontuado por tremores. Vê-lo assim, tão vulnerável, acendeu em Lívia uma nova urgência. Ficar ali era esperar pela captura. A rodoviária parecia um destino impossível, um oásis do outro lado de um deserto de perigos. Eles não tinham dinheiro, não tinham comida, e cada esquina era uma armadilha em potencial. Tudo parecia perdido. Em um ato de puro desespero, Lívia pegou sua bolsa. Dentro dela, além da carteira vazia, havia um celular antigo e barato, um aparelho pré-pago que ela usava apenas para emergências, para falar com sua mãe sem gastar os créditos de seu plano principal. A bateria estava quase no fim. Ligá-lo era um risco imenso. Se o policial corrupto tivesse seu número, poderiam rastreá-lo em minutos. Mas a alternativa era se render à sorte, e a sorte não parecia estar do lado deles. Com o coração na boca, ela ligou o aparelho. A tela se acendeu, mostrando um único traço de bateria. Ela esperou, os olhos fixos, esperando que nada acontecesse. Então, a tela piscou. Uma nova mensagem. O remetente era um número desconhecido. Suas mãos tremeram ao abrir. A mensagem era curta, enigmática, mas fez seu sangue gelar. Sei que está com ele. Vá para a Capela de São Francisco na praça principal. A porta lateral da sacristia estará aberta. Entre e espere. Deixe este celular para trás, destrua-o, e-a. Um turbilhão de pensamentos a assaltou. Era uma armadilha. Tinha que ser. O homem de cabelo grisalho, o policial, haviam de alguma forma descoberto seu número de emergência e estavam a atraindo para um beco sem saída. Mas as iniciais E.A.
Quem ela conhecia com aquelas iniciais? Ninguém, a não ser Stella Almeida. A ideia era tão absurda que ela quase riu. A patroa? Dona Stella. A mulher fantasmagórica que vivia em uma névoa de medicamentos, que mal notava a existência do próprio filho. Impossível. Ela era uma vítima, não uma estrategista. E, no entanto, a mensagem continha um detalhe crucial. Destrua o celular. Uma armadilha não precisaria desse aviso. Uma armadilha gostaria que ela mantivesse o aparelho ligado para poder ser rastreada. Era um salto no escuro. Uma aposta cega. Mas era a única jogada que lhes restava. Caio, acorde! Ela sussurrou, sacudindo o menino gentilmente. Nós temos que ir. Eu sei para onde. Ela tirou o chip do celular, partiu-o em dois e enfiou as peças e o aparelho no fundo de uma lata de lixo cheia de panos sujos. A primeira hora da manhã enchia as ruas com um movimento sonolento de varredores, padeiros e trabalhadores madrugadores. Era a cobertura perfeita. Escondendo o rosto de Caio com o capuz do moletom, Lívia os guiou para fora do beco. Eles se misturaram à paisagem urbana, caminhando com uma pressa controlada, parecendo apenas uma jovem levando seu irmão mais novo para algum lugar. A Capela de São Francisco se erguia no centro da praça, suas paredes antigas e brancas absorvendo a primeira luz do sol. Como a mensagem prometia, a pesada porta de madeira na lateral da igreja estava entreaberta. Lívia espiou para dentro. Escuridão e o cheiro de incenso e madeira velha. Eles deslizaram para dentro, fechando a porta atrás de si, o som do mundo exterior sendo subitamente cortado. O silêncio do santuário era absoluto. A única luz vinha dos vitrais altos, colorindo o pó que flutuava no ar. Olá! A voz de Lívia ecoou, fraca e incerta. Uma figura se moveu das sombras perto do altar. Por um momento, Lívia pensou que fosse um padre, mas quando a pessoa entrou em um feixe de luz, seu queixo caiu. Era Stella Almeida. Mas não era a mulher que Lívia conhecia. A névoa em seus olhos havia desaparecido, substituída por uma clareza febril e inteligente. Sua postura não era a de uma sonâmbula, mas a de uma sentinela. O vestido de seda que usava estava amassado, mas ela o vestia como uma armadura. Graças a Deus! Stella sussurrou, a voz rouca de emoção. Ela correu até eles e se ajoelhou, envolvendo Caio em um abraço tão feroz e desesperado que o menino soltou um pequeno gemido de surpresa. Era o abraço de uma mãe que pensava ter perdido tudo. Mamãe? Caio murmurou confuso, finalmente se sentindo seguro o suficiente para relaxar. Stella beijou o rosto do filho e então se virou para Lívia, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você o salvou. Eu sabia. Eu senti que a única pessoa nesta terra que lutaria por ele seria você. Eu não entendo, disse Lívia, a cabeça girando. Como... Não temos muito tempo. Stella a interrompeu, a voz agora baixa e urgente. Ela os guiou para um banco de madeira. Há coisas que você precisa saber. Você viu apenas a ponta do iceberg. E então, na quietude da capela, a verdade foi revelada. O patrão, Ricardo Almeida, não era inocente. Pelo contrário, ele era o arquiteto de tudo. Meu marido está falido, Lívia, Stella disse a amargura em sua voz. Seus negócios estão desmoronando. Ele apostou tudo em um investimento que deu errado. O sequestro, a morte trágica do nosso único filho, era a saída dele. Um seguro de vida multimilionário e a simpatia de seus credores, que lhe dariam tempo para se reerguer das cinzas de sua própria família. A revelação, embora confirmasse as suspeitas de Lívia, era ainda mais monstruosa do que ela imaginara. Sacrificar o próprio filho por dinheiro. Os homens que você viu, Stella continuou, são seus consultores de crise, executores que ele contratou para limpar sua sujeira, e eles compraram a polícia local. O inspetor no comando da investigação está na folha de pagamento de Ricardo há anos. E Jonas? Perguntou Lívia, lembrando-se do motorista. Jonas foi chantageado. Ricardo descobriu que ele estava desviando dinheiro da manutenção dos carros. Ameaçou entregá-lo à polícia e destruir sua família se ele não cooperasse. Ele era um covarde, não um monstro. Pobre homem. Lívia olhou para a mulher à sua frente com uma nova admiração. Mas a senhora... Todos pensavam que eu vivia em outro mundo. Um sorriso triste e irônico tocou seus lábios. Foi a única maneira de sobreviver ao lado dele. Ricardo me controlava com médicos e medicamentos, mantendo-me em uma névoa para que eu não interferisse em seus planos. Mas eu nunca estive completamente cega. Eu juntei dinheiro, fiz meus próprios contatos, secretamente. Eu estava planejando pegar Caio e fugir há meses.
O plano de Ricardo apenas acelerou o meu. Estela entregou a Lívia uma mochila pesada. Dentro havia dinheiro, roupas novas para ela e Caio, comida, água e um novo celular pré-pago. Vocês não podem ir para a casa da sua mãe, disse Estela. Será o primeiro lugar que Ricardo irá procurar. Vocês precisam desaparecer. Nesta mochila há um endereço de uma pequena pousada em Guaramiranga, nas montanhas. É de uma prima minha. Ela é discreta, de confiança. Eu já liguei para ela. Ela está esperando por vocês. Um carro, dirigido por um antigo segurança leal à família de Estela, os esperava em uma rua dos fundos. Ele os levaria para fora da cidade, para uma pequena vila onde poderiam pegar um ônibus sem serem notados. Quando se preparavam para sair pela sacristia, Estela segurou o braço de Lívia. Sua expressão era mortalmente séria. Ricardo não é o único perigo, ela advertiu. O sócio dele, o homem de cabelo grisalho, é mais perigoso do que meu marido. Ricardo é movido pela ganância. Aquele homem é movido pela crueldade. Ele tem olhos e ouvidos em toda parte. A partir de agora, não confiem em absolutamente ninguém. Lívia assentiu, o peso daquele aviso se somando à responsabilidade que já carregava. Ela olhou para Caio, que agora segurava a mão da mãe, olhando para Lívia com uma confiança infantil que partia seu coração. Eles não estavam mais sozinhos. Tinham uma aliada, um plano, uma chance. Mas a fuga através da noite ainda não havia terminado. Estava apenas começando. O carro que os aguardava era discreto, dirigido por um homem de poucas palavras e olhar atento que, Lívia presumiu, era o contato leal de Dona Estela. A viagem para fora da cidade foi uma mancha de tensão silenciosa. Com o sol já subindo no céu, cada cruzamento, cada viatura policial vista ao longe, era um gatilho para o pânico. Lívia mantinha Caio aninhado a seu lado, a cabeça do menino em seu colo, fingindo que ele dormia para esconder seu rosto de olhares curiosos. Eles foram deixados em uma pequena e poeirenta rodoviária em uma cidade vizinha, um lugar esquecido pelo tempo onde ninguém prestaria atenção em uma jovem com uma criança. O motorista entregou-lhe as passagens para Guaramiranga, um destino nas montanhas, e um último recado de Estela. A pousada se chama Refúgio da Serra. Minha prima Sofia estará esperando. E então ele se foi, deixando-os sozinhos na imensidão de sua fuga. A viagem de ônibus foi a primeira chance que Lívia teve de respirar em quase 24 horas, mas não de relaxar. Enquanto o ônibus subia as estradas sinuosas da serra, deixando o calor da cidade para trás, ela observava a paisagem mudar, mas sua mente estava presa na teia de intrigas que deixara para trás. Caio, exausto, dormiu a maior parte do caminho, um peso quente e real em seu ombro que a lembrava constantemente do que estava em jogo. A pousada Refúgio da Serra era exatamente o que o nome prometia. Um punhado de chalés de madeira aninhados em meio a uma vegetação exuberante, envoltos por uma névoa fina e pelo silêncio da montanha. Sofia, a prima de Estela, era uma mulher de cabelos grisalhos e olhos que pareciam entender tudo sem precisar de explicações. Ela os levou a um chalé nos fundos da propriedade, entregou a chave e disse simplesmente: "Aqui vocês estão seguros. Descansem." Pela primeira vez em dias, eles estavam atrás de uma porta trancada em um lugar que parecia um santuário, mas a sensação de paz era frágil. Enquanto Caio explorava o pequeno quarto com uma curiosidade infantil que começava a retornar, Lívia esvaziou a mochila que Estela lhe dera. No fundo, sob as roupas e a comida, encontrou um envelope grosso, selado, com seu nome escrito na caligrafia elegante da patroa. Seu coração acelerou. Dentro, havia uma carta e um pequeno pendrive. A carta começou com um pedido de desculpas. "Lívia, perdoe-me por não ter contado tudo na capela, mas o tempo era curto e as paredes têm ouvidos. O que eu lhe disse sobre a falência de Ricardo é verdade, mas é apenas metade da história. É a verdade que ele contou a si mesmo para justificar o que fez." Lívia continuou a ler, cada palavra aprofundando o abismo. "Meu marido, em seu desespero, não se associou a empresários, mas a uma organização criminosa que se disfarça de fundo de investimentos. Ele usou o dinheiro deles e perdeu. Eles não queriam apenas o dinheiro de volta. Eles queriam a empresa dele, a fachada legítima para lavar seu dinheiro sujo. O sequestro foi ideia deles, não de Ricardo. Foi a maneira de pressioná-lo, de quebrá-lo psicologicamente, forçando-o a entregar tudo. O resgate do seguro seria apenas um bônus para eles." Ricardo concordou, trocando o filho pelo império que já não era seu. "O homem de cabelo grisalho não trabalha para o meu marido, Lívia. Meu marido trabalha para ele." A revelação atingiu Lívia com a força de um soco.
Sua visão da situação mudou drasticamente. Aquilo não era apenas o plano doentio de um pai ganancioso. Era uma guerra de poder dentro de uma rede criminosa. Caio não era apenas uma apólice de seguro. Era um peão. Uma ferramenta de extorsão. A criança inocente que dormia na cama ao lado era o elo fraco em um império de negócios ilegais. A tristeza que sentia se transformou em uma raiva fria e cortante. Raiva de Ricardo por sua fraqueza e crueldade. Raiva daquela organização por sua desumanidade. E, acima de tudo, uma sensação avassaladora de responsabilidade. Proteger Caio não significava apenas fugir. Significava garantir que aqueles homens nunca mais pudessem ameaçá-lo. O pendrive era a chave. Na carta, Stella explicava que passara o último ano copiando secretamente arquivos do computador de Ricardo. O dispositivo continha tudo: planilhas de contabilidade dupla, registros de transferências para contas em paraísos fiscais e até mesmo algumas gravações de chamadas, feitas por um aplicativo espião que ela conseguira instalar no celular dele. Era a prova. Com uma nova e perigosa determinação, Lívia sabia o que tinha que fazer. Esconder-se para sempre não era uma opção. Seria viver como prisioneira do medo. A única forma de serem verdadeiramente livres era destruir a ameaça pela raiz. Ela precisava levar aquelas provas às autoridades certas. Esperou até tarde da noite, quando Caio já dormia profundamente. Foi até a recepção da pousada, onde Sofia estava fechando o caixa. Dona Sofia, Lívia começou, a voz baixa. Eu preciso de um favor. Preciso usar um computador com internet. É uma emergência familiar. A mulher a estudou por um momento, seu olhar penetrante. Então, sem uma palavra, ela a levou para um pequeno escritório nos fundos, onde um computador antigo roncava sobre uma mesa. A internet aqui na Serra é lenta e cai o tempo todo, ela advertiu. Mas é o que temos. Lívia agradeceu e fechou a porta. Com as mãos trêmulas, ela inseriu o pendrive. Clicou nos arquivos e o mundo sombrio de Ricardo Almeida se abriu diante dela. E-mails codificados, nomes que ela reconhecera da festa, valores que fariam sua cabeça girar. Era a anatomia de um crime, detalhada e inegável. Ela não podia ir à polícia local. Precisava de alguém imune à influência da organização. A Polícia Federal? Um jornalista investigativo? Sua mente trabalhava rápido. Usando o buscador, pesquisou por jornalistas especializados em crime organizado em Fortaleza. Um nome se destacou. Um repórter conhecido por sua coragem e por ter derrubado um político corrupto no ano anterior. Era ele. Lívia criou uma conta de e-mail anônima. Escreveu uma mensagem curta e direta, explicando a situação sem dar nomes, e começou a anexar os arquivos mais importantes do pendrive. O suspense daquela ação era uma tortura. A barra de upload se movia com uma lentidão agonizante. Cada arquivo parecia levar uma eternidade. Cada som do lado de fora do escritório a fazia pular. O zumbido do computador, o clique do mouse, tudo parecia alto demais. Um arquivo, 2, 3. O suor escorria por sua testa. Ela se sentia exposta, vulnerável, como se os olhos do homem de cabelo grisalho pudessem vê-la através da tela. A barra de upload do último arquivo crucial estava em 98% quando as luzes da pousada piscaram violentamente. A tela do computador brilhou e se apagou, mergulhando o pequeno escritório em uma escuridão total. Uma queda de energia. Do lado de fora, no silêncio da noite na serra, ela ouviu um som que não pertencia àquele lugar. O som de um motor de carro, potente e pesado, subindo a estrada de terra que levava à pousada. Não era um carro de hóspede. Era o som de caçadores que haviam encontrado sua presa. A escuridão do escritório foi preenchida pelo som abrupto de uma porta sendo arrombada. Antes que Lívia pudesse reagir, o homem de cabelo grisalho e outro capanga, de rosto brutal, invadiram o cômodo. Sofia, a dona da pousada, tentou intervir, mas foi empurrada para o lado com violência. O jogo havia acabado. Em um ato de puro instinto, enquanto o homem se movia para agarrá-la, a mão de Lívia voou para o computador e arrancou o pendrive da porta USB. No segundo seguinte, seus braços foram imobilizados. Onde está? A voz do homem, que ela agora sabia se chamar Silas, era fria e desprovida de emoção. Lívia escondeu o pequeno dispositivo na palma da mão fechada, o coração martelando contra as costelas. Eles a revistaram, vasculharam a mochila, mas não encontraram. No caos, ela conseguiu deslizar o pendrive para dentro de uma pequena fenda no forro de seu tênis. Um esconderijo precário, mas o único que tinha.
Eles a arrastaram para fora, junto com um Caio aterrorizado, que fora acordado pelo barulho. Foram jogados no banco de trás do sedã escuro. A viagem de volta, descendo a serra em alta velocidade, foi um pesadelo de silêncio e medo. Caio se agarrava a ela, tremendo, e Lívia apenas o abraçava, sussurrando promessas de que tudo ficaria bem, palavras que soavam vazias até para si mesma. O destino final não foi a mansão, mas sim um lugar que parecia ter sido esquecido por Deus. Um gigantesco galpão abandonado na zona portuária da cidade. O cheiro de sal, ferrugem e decadência pairava no ar. Dentro, a luz fraca que entrava por janelas imundas revelava um espaço cavernoso, cheio de prateleiras vazias que se erguiam como esqueletos de gigantes e longas sombras que se esticavam pelo chão de concreto. No centro daquele vasto e desolado espaço, uma única figura os aguardava: Ricardo Almeida. Papai! O grito de Caio foi um misto de alívio e esperança. O menino se soltou de Lívia e correu em direção ao pai, acreditando que finalmente estava sendo salvo. O que aconteceu em seguida selou para sempre a imagem de Ricardo na mente de Lívia como um monstro. Ele não se ajoelhou para abraçar o filho. Não o confortou. Apenas o segurou pelos ombros, afastando-o com irritação, os olhos injetados de fúria fixos em Lívia. Onde está o pendrive, sua empregadinha insolente? Ele rosnou, a voz ecoando pelo galpão. O mundo de Caio desmoronou naquele instante. A rejeição de seu pai foi mais violenta que qualquer golpe. O menino olhou para o rosto do homem que deveria ser seu protetor e viu apenas um estranho frio e raivoso. As lágrimas brotaram em seus olhos, e ele recuou, tropeçando, até se chocar novamente contra as pernas de Lívia, agarrando-se a ela como sua única âncora no mundo. Aquele ato de crueldade acendeu o fogo da raiva de Lívia, queimando os últimos vestígios de medo. Ela ergueu a cabeça e encarou seu antigo patrão. Acabou, Ricardo, ela disse, a voz surpreendentemente firme. Silas riu, um som seco e sem humor. Acho que você não entendeu a situação em que se encontra, garota. Para você apenas começou. Não, Lívia insistiu, e seu olhar se moveu de Ricardo para Silas, o verdadeiro poder naquela sala. Eu entendo perfeitamente. Eu sei da falência. Sei da organização para a qual você trabalha. E sei que ele, ela apontou para Ricardo, é um peão desesperado que não tem mais nada a oferecer. Acha mesmo que ele vai te pagar? Com o dinheiro de um seguro que nunca vai receber? Ele é um homem acabado. O sorriso de Silas vacilou. Ricardo ficou pálido, chocado por ela saber tanto. Lívia decidiu blefar, usando a única arma que tinha, a informação que eles achavam que ela possuía. Vocês acham que eu sou estúpida? Que eu traria a única cópia comigo? A essa hora, o upload já terminou. As provas não estão mais comigo. Estão na nuvem. E cópias foram enviadas para pessoas que vocês não podem comprar. Jornalistas. A Polícia Federal em Brasília. É uma questão de tempo. A mentira pairou no ar, carregada de uma possibilidade terrível para eles. A dinâmica da sala mudou. Não se tratava mais de recuperar as provas. Tratava-se de eliminar as testemunhas antes que o castelo de cartas deles desabasse. Chega de conversa! Ricardo explodiu, a humilhação o consumindo. Em um ato de desespero covarde, ele avançou e agarrou Caio, puxando o menino para sua frente como um escudo humano. Eu ainda tenho ele. Enquanto eu o tiver, ninguém fará nada. A tensão chegou ao seu ápice. Silas ergueu uma arma, indeciso entre o pai desesperado e a empregada desafiadora. Foi nesse momento de caos que a mente de Lívia trabalhou com a clareza de uma sobrevivente. Ela não tinha força, mas tinha inteligência. E tinha o conhecimento de uma faxineira, que nota o que os outros ignoram. Seus olhos registraram o ambiente em frações de segundo. Uma corrente enferrujada de um guincho antigo pendia frouxa sobre a cabeça de Ricardo. Ao lado, uma pilha instável de tambores de metal vazios. E no chão, perto de onde estava, uma poça escura de óleo que vazara de alguma máquina esquecida. Enquanto Ricardo gritava suas ameaças, Lívia agiu. Com um chute forte, ela acertou a base de uma pilha de caixas de madeira podres ao seu lado. As caixas desabaram, em um efeito dominó, contra os tambores de metal. Com um estrondo ensurdecedor, os tambores rolaram pelo chão, diretamente na direção de Ricardo e Silas. Instintivamente, eles se jogaram para o lado para não serem atingidos. No processo, Ricardo largou Caio. Corre, Caio, para a porta! Lívia gritou, a voz rasgando o ar. O menino, agindo por puro instinto, obedeceu, correndo em zigue-zague em direção à saída. Silas se recuperou primeiro, a raiva estampada em seu rosto. Ele se virou, a arma apontada não para Lívia,
mas para a criança que fugia. Não havia tempo. Lívia agarrou um pedaço de vergalhão que estava no chão e, com toda a força que possuía, arremessou-o para o alto. A ponta de metal atingiu a corrente enferrujada do guincho. Com um rangido agudo, o gancho pesado de metal se soltou e despencou, caindo a centímetros de Silas e o forçando a recuar, sua mira desfeita. Aproveitando o último segundo de distração, Lívia correu para Caio, agarrou sua mão e o puxou em direção às imensas portas de metal do galpão. Eles podiam ouvir os gritos de fúria de Ricardo e Silas atrás deles, o som de seus passos pesados se aproximando. Eles irromperam do galpão para a noite, o ar frio e salgado enchendo seus pulmões. Mas não havia para onde correr. Estavam em um pátio deserto, iluminado por uma única luz amarelada. Os dois homens saíram logo atrás, encurralando-os. Parecia ser o fim. Foi quando um som de pneus cantando no asfalto cortou o ar. Um SUV preto e potente entrou no pátio em alta velocidade, os faróis altos cegando Ricardo e Silas. A porta do passageiro se abriu antes mesmo de o carro parar completamente. "Entra, agora!" O grito era de Stella Almeida. Lívia não hesitou. Empurrou Caio para dentro e mergulhou logo atrás. O motorista, o mesmo homem que os levara para fora da cidade, pisou fundo no acelerador. O carro deu um cavalo de pau, jogando cascalho para todos os lados, e disparou para fora do pátio. Pela janela traseira, Lívia teve uma última visão de seus algozes. Duas figuras paradas, silhuetas impotentes contra a luz amarelada do pátio, observando enquanto sua última esperança se afastava na escuridão. O confronto havia terminado. E desta vez, era ela quem estava fugindo para a liberdade. O SUV preto rasgou a noite, deixando para trás o brilho alaranjado do galpão em chamas e as figuras impotentes de Ricardo e Silas. A adrenalina que mantivera Lívia de pé começou a se dissipar, substituída por uma exaustão tão profunda que parecia ter alcançado seus ossos. No banco de trás, Caio, envolto nos braços de sua mãe, finalmente adormecera. Um sono seguro e pesado. Stella Almeida, com uma calma glacial, estava ao telefone. Mas ela não falava com a polícia local. Suas palavras eram diretas, precisas, dirigidas a um contato na Polícia Federal que ela, prevendo o colapso do marido, já havia acionado através de seus advogados semanas antes. O nome dele é Ricardo Almeida. O local é o Galpão 3 no antigo complexo portuário. Ela disse, a voz firme. Eles têm meu filho. A empregada Lívia Soares tem um pendrive com todas as provas. Haja rápido. Ele tem um dos seus no bolso, um inspetor local. Lívia, ouvindo, finalmente entregou o pequeno dispositivo que guardara com tanto zelo. Stella o pegou, um gesto de passagem de bastão. A luta de Lívia terminara. A de Stella para limpar a sujeira e reconstruir a vida estava apenas começando. As notícias chegaram em flashes nos dias seguintes, enquanto Lívia e Caio eram mantidos em uma casa segura e confortável, a residência de campo da prima de Stella. O mundo que eles haviam deixado para trás explodira. Manchetes nos portais de notícias e nos jornais de TV contavam a história em pedaços sensacionalistas. Escândalo na alta sociedade. Empresário preso por tramar a morte do próprio filho. A corajosa doméstica que desmascarou uma rede criminosa. Conexões perigosas. Investigação aponta para esquema de lavagem de dinheiro. Ricardo Almeida fora preso no galpão, atordoado e derrotado. Silas, o executor de cabelo grisalho, como uma sombra, conseguira desaparecer na confusão antes que o cerco se fechasse completamente, deixando um fio solto e perigoso no mundo. Jonas, o motorista, foi encontrado morto em seu carro, cumprindo a trágica profecia do acidente que ele deveria ter forjado. Lívia via seu próprio rosto na televisão, uma foto antiga, de expressão séria, tirada de seus documentos de emprego. Repórteres acampavam do lado de fora do que eles pensavam ser a casa de sua mãe no interior. Ela era chamada de heroína, um anjo da guarda. Mas a imagem na tela e as palavras grandiosas pareciam descrever outra pessoa. Ela se sentia uma heroína às avessas. Não havia glória em sua memória, apenas o gosto metálico do medo, o frio do chão do galpão e o peso de uma criança aterrorizada em seus braços. Ela não agira por bravura ou desejo de justiça. Agira porque amava aquele menino e porque, no momento decisivo, não havia mais ninguém para protegê-lo. Foi simples e, ao mesmo tempo, a coisa mais complexa que já fizera. Uma semana depois, quando a poeira da mídia começou a assentar, Stella a levou para um novo lugar. Uma bela casa com um jardim vibrante, cheia de luz e ar fresco, um mundo de distância da mansão escura e opressiva. Era o novo lar temporário delas.
Lívia estava sentada em um banco no jardim, observando as flores, quando ouviu uma risada. Uma risada pura, infantil, que ela não ouvia há muito tempo. Caio saiu correndo pela porta de vidro, não mais um menino assustado e traumatizado, mas uma criança cheia de vida. Ele usava roupas normais, não um smoking em miniatura. Quando seus olhos encontraram os de Lívia, seu rosto se iluminou com um sorriso tão radiante que parecia poder curar qualquer ferida. Ele correu pela grama, os braços abertos, e se atirou contra ela com um abraço apertado e cheio de força. "Lívia!" Ele gritou, a voz abafada contra o ombro dela. Ele se afastou um pouco, olhou-a nos olhos e, com toda a sinceridade que um coração de 10 anos podia conter, disse: "Minha heroína." Naquele momento, toda a dor, todo o medo e toda a exaustão se dissolveram. As lágrimas que vieram aos olhos de Lívia não eram de tristeza, mas de uma emoção tão profunda que não tinha nome. A opinião do mundo, as manchetes, nada importava. Aquele abraço, aquela palavra, vinda dele, era a única recompensa que ela precisaria para o resto da vida. Mais tarde, enquanto Caio brincava por perto, Stella sentou-se ao lado de Lívia. A mulher que emergira da crise era alguém que Lívia mal reconhecia. Forte, decidida, com uma serenidade que vinha de ter enfrentado o pior e sobrevivido. "Eu e Caio vamos recomeçar, Lívia", Stella disse, olhando para o filho com um amor infinito. "Vendi minha parte na empresa, tudo o que me ligava a Ricardo. Vamos nos mudar para o campo, um lugar calmo onde ele possa ser apenas uma criança." Ela se virou para Lívia, seus olhos transmitindo um respeito profundo. "E eu não consigo imaginar esse recomeço sem você. Não como uma empregada." Ela acrescentou rapidamente, como se a palavra fosse um insulto. "Eu gostaria que viesse conosco como uma guardiã para o Caio, uma administradora da nossa nova casa, uma amiga, com um lugar para morar, um salário que reflete seu verdadeiro valor e, acima de tudo, o respeito que você conquistou." Era mais do que uma oferta de emprego. Era uma oferta de uma nova vida, uma família, um lugar onde ela não seria mais invisível, mas vista e valorizada por quem era. Lívia olhou para Caio, que agora corria em sua direção com uma flor que havia colhido. Ele a entregou a ela, o sorriso ainda em seu rosto. Ela olhou para Stella, uma mulher que, como ela, se recusara a ser uma vítima. Um sorriso genuíno, o primeiro em muito tempo, iluminou o rosto de Lívia. Ela aceitou a flor de Caio, seu perfume enchendo o ar. O futuro, que antes era uma parede escura, agora se abria como um campo ensolarado. Ela havia entrado naquela história como uma sombra, mas saía dela como um pilar. Não a heroína dos jornais, mas a heroína de um menino. E isso era tudo o que importava.